Boa noite. Eu agradeço ao Alexandre, ao Sesc Sorocaba a oportunidade de estar convosco, de aprender convosco. Então, quem me conhece sabe que eu começo sempre perguntando o que é que querem saber. Então, pode surgir a primeira pergunta. Vamos lá. Estranho, não é? Basta levantar o braço, não é? Para salvar a situação. Eu quando vim... Entretanto, enquanto não levanto... já não levanto. Pronto, já ia falar qualquer coisa, mas não vale a pena. Temos ali uma pergunta. Tem um microfone por aí que possa ser utilizado? Parece que sim. Pronto. Tem, Alexandre? Que este jovem está com cara de quem vai fazer uma pergunta bem difícil de responder, o que é ótimo. 2 mais 2. Boa noite. Acho que a minha inquietação que me trouxe até aqui é... Porque a gente costuma ler muito sobre o modelo da escola, o modelo de aprendizagem, mas, para mim, uma inquietação é que tipo de desafios internos a gente tem que desconstruir ou enfrentar quando a gente vai tentar aplicar esse tipo de educação diferenciada, interativa, democrática, nós, enquanto pessoas que estamos tentando reproduzir um modelo como esse. Essa é um pouco a inquietação que me trouxe aqui hoje. Olha, essa prática desse modelo, eu não sei o que é que te estás a referir. Talvez ao modelo da ponte, mas não é um modelo, não é? Eu compreendo o que tu queres dizer, mas não é modelo. Não há 2 escolas iguais e, portanto, não se pode clonar projetos. Tenho muito cuidado com isso. Mas eu sei qual é a tua angústia, a tua dificuldade, não é? É a mesma dificuldade que alguns professores brasileiros, desde o início do século XX, tiveram. A história da educação do Brasil, que é uma história oculta, ela contempla diferentes momentos em que professores, educadores, vamos chamar assim, desenvolveram projetos sempre com um sentimento de incerteza, de insegurança muito grande. Se quiserem, eu cito alguns, mas terão de perguntar e eu citarei. Se não perguntarem, ficam sem saber. Portanto, eu tenho um livrinho sobre isso. É de graça, podem baixar da internet. Chama-se Aprender em Comunidade. Está para aí. Então, vou falar-te daquilo que foi o meu sentir. Porque eu estou aqui não é para vos passar o que o Piaget disse ou o que o Vygotsky disse. Estou aqui para me partilhar, para conversar convosco. E, portanto, tudo o que eu disser vem daquilo que eu fiz com outros, porque projetos humanos são projetos coletivos, eu não fiz nada sozinho. Mesmo os filhos que eu tenho foi de colaboração com outra pessoa, portanto, sozinho não podemos, não é? É o projeto mais simples, prova que o projeto humano é coletivo. Então, estou a falar daquilo que eu fiz com outros e das inseguranças, incertezas e ignorâncias que ficaram. Então, posso dizer-te que tudo começou há 45 anos, mais ou menos, quando eu tinha já 2 anos de trabalho. E perante o meu depoimento, que vai ser breve, tu podes pensar em ti mesmo e decidires ou não, se fores educador, empreender um caminho de mudança, de reelaboração da tua cultura pessoal e profissional, que é disso que se trata. Então, o que aconteceu comigo era uma... Como é que eu ia dizer? Eu ficava preocupado, porque eu dava a minha aula muito bem dada. Dizem. Não é? Ninguém é advogado em causa própria, mas diziam. Mandavam lá os estagiários para ver como eu dava a aula, bem planejada, uma coisa muito... Preparava materiais fantásticos. A criançada ficava toda encantada. Eu trabalhei desde o fundamental até pós-graduações, dei teoria de currículo em pós-graduação, portanto, trabalhei em todos os segmentos, mesmo na universidade, e, portanto, minha origem é engenharia, portanto, fiz todos os segmentos. Mas eu, naquela altura, trabalhava no fundamental. Eu adoro a alfabetização e tudo mais. É apaixonante. Mas eu sentia uma perturbação muito grande, por uma razão simples. Eu dava aula bem dada e todos os anos havia alguns alunos que não aprendiam, reprovavam. Não havia classe de apoio, de recuperação, de aceleração, também não havia de freação, que deve haver também, se há de aceleração, deve haver de freação, mas nunca vi. Então, porque aqueles que vão mais rápido têm que ser freados, não é? Estou brincando. Então eu perguntava a mim mesmo, porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem?
Todo professor já perguntou isto, todos. Ok? Só que a minha cultura foi aquela que eu herdei. Uma cultura que vem da reprodução de um modelo de escola criado na Prússia, na França, dos conventos, e na Revolução Industrial Inglesa do século XIX. Eu não sabia isso. Eu fazia o que podia, como todos os professores fazem. Os professores são fantásticos, amam os alunos e são competentes naquilo que fazem. Dão aula, pronto. Então um dia chegou a ponto. Mas eu já levava uns anitos desta brincadeira de andar preocupado e tal, e dava aula diferente. Porque há professores que dão aula diferente. E até conseguem muito ensinar uma maioria, não é? Mas ficam sempre alguns. Porque este sistema, eu não gosto da palavra, este modelo, seja lá o que for, como ele vem da Revolução Industrial, ele pressupõe que na cadeia de montagem, em série, há peças defeituosas. Ou seja, a naturalização do insucesso. Mas não pergunta porquê é que há insucesso. E quando eu fui procurar na teoria, eu descobri, criança não aprende porque o problema é dela, a teoria dos dotes. Ou ela tem síndrome de Down, ou não sei o quê. Quer dizer, o pretexto era esse. Depois havia outras explicações de domínio socioeconómico, sociocultural, que era, ele não aprende porque ele vem do meio desfavorecido, a mãe é analfabeta, o avô é alcoólatra, não tem livros em casa, tudo isso que também influi. Mas não era isso. Quando eu cheguei à ponte, a ponte salvou-me, porque eu encontrei duas pessoas que davam aula há dezenas de anos. Eu só dava aula há 7. Elas já davam há dezenas de anos. E elas faziam a mesma pergunta. Porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Foi nesse dia que eu descobri a resposta. Se eu dou aula e eles não aprendem porque eu dou aula. Tão simples. Então, eu lembro-me que nesse dia eu senti o chão fugir-me debaixo dos pés. Assim, que diabo, há qualquer coisa de errado aqui. Enganaram-me. Com certeza. Só que eu desconhecia uma coisa, é que a profissão de professor é única em que o estágio acontece antes de tirar o curso. Não sei se já pensaram nisso. Um engenheiro tira um curso e vai para um gabinete de engenharia fazer o estágio. Um médico tira o curso de medicina e vai fazer residência no hospital. O professor não. Aos 6 anos entra em estágio. Está há 12 anos a ouvir aula. Numa escola de aula, de série, de turma, de prova, 12 anos, está feito o estágio. Entra na universidade, 4 anos de aula. O que é que ele vai fazer? Dar aula. Chama-se isso isomorfismo. A mesma forma. O que fica é o que eu vivencio, não aquilo que eu escuto. E como toda a aprendizagem é por imitação, por exemplo, eu vou dar aula. Quando eu descobri isso, ainda não tinha havido ensaios de sociologia da educação, que eles surgiram já no fim da década de 60. Bourdieu, Passeron, Fromm, Foucault, Thompson, aquela malta toda, enfim, da Escola de Franco e tal. Só que eu não conhecia nada. Nós estávamos entregues à nossa ignorância, à nossa insegurança, porque já estávamos convictos de que o modo como nós trabalhávamos não seria aquele que deveríamos trabalhar. E aqui surgiu um problema imenso. Repara bem. De um professor se requer 2 coisas, competência e ética. Se do modo como eu trabalho, dando aula, não ensino todos, eu não posso continuar a dar aula. Senão, falho em termos éticos. Falho. Deontologicamente eu falho. Então senti uma culpa muito grande. A culpa não era minha, não era de ninguém. Não há culpa. O que nós fizemos... Criança não é cobaia de laboratório. Merece respeito. O que nós fizemos? Aquilo que nós sabíamos fazer. Dávamos aula. Mas, em 25 horas letivas, 1 hora nós tirávamos de dar aula para fazer algo diferente. E foi aí que tudo começou. Respeitando quem não queria mudar. Primeira regra, respeitar aqueles que acreditam que na aula e tal. Pronto, é uma crença. Crença não se discute. Cada um escolhe a religião que quer, a crença que quer. Não é? Mas nós começámos a perceber que nós não tínhamos uma teoria de suporte. Naquela época, ninguém falava de Piaget, ainda não tinha nascido, já tinha morrido. Vygotsky, nem pensar, estávamos no fim da ditadura de direita, Vygotsky era russo, ninguém falava disso. Ninguém. Eu só comecei a ouvir falar de Piaget e Vygotsky 20 anos depois de começar a ponte. A ponte está a fazer 40 anos, meus amigos. 40. Vem pelos cabelos brancos, não é? 40 anos.
Aliás, este ano há uma dupla efeméride. 40 anos da ponte e 50 anos do companheiro Malaguti de Reggio Emilia. Então, hoje, a ponte é o que é, porque 3 pessoas, há 40 anos atrás, decidiram ser não só competentes, como éticos. É só isto. E para isso foi preciso muito sofrimento. Porque quando me perguntam qual é o maior obstáculo, eu respondo, sou eu. O maior obstáculo sou eu. É a minha cultura pessoal e profissional. É a minha raiz. Eu sou radical, radice, a raiz. Eu radico no ensino tradicional. A partir dali, durante 8 anos, nós fomos aumentando de 1 hora para 2, para 3, para 4, para 5, para o dia, para a semana. E os outros professores da Escola da Ponte, porque são como todos os professores, inteligentes, amorosos, sérios, decidiram ser éticos e aderiram. Está bom? Então, se tu estiveres com a ideia de fazer algo diferente, não sei, tu és professor? És professor, tu? Não há ninguém perfeito. Pronto. Ok. Estou brincando, eu estou sempre a brincar. Peço desculpa, de vez em quando a criança grande sai cá para fora, diz que é da disparate, peço desculpa. Mas agora, talvez durante este encontro eu te explique porque é que tu também és educador. Portanto, porque nada, não quero influenciar as perguntas, mas eu estou num grupo de trabalho do MEC e estamos a desenvolver apoio a comunidades de aprendizagem. Sorocaba tem tudo o que precisa. Ainda há bocadinho um jornal, o Cruzeiro do Sul me perguntava, mas eu dou uma lista enorme, e há muitos que eu não conheço, que são capazes, e não são professores. Alguns são, mas outros não. Porque hoje é preciso gente de coragem, gente ética, para fazer o que é preciso. Sorocaba e o Brasil têm tudo o que precisa. Tudo. É só fazer. Agora perguntarás, mas o que é que impede que aconteça isso? Pergunta-me que eu depois explico. Vamos lá. Mas eu não gosto de falar da ponte. Eu falei da ponte porque me distraí. Eu gosto de falar do Brasil. E, portanto, se me fizerem perguntas sobre o Brasil, eu agradeço. Mas agradeço a tua pergunta também, porque a primeira é sempre a mais difícil. Mais um jovem com uma pergunta. É extraordinário. Ia dizer uma coisa, mas já não vou. Boa noite, José. Meu nome é Rafael, sou professor de Sociologia. Uma das preocupações que eu tenho, assim, enquanto professor, é que tipo de aluno, né, o tipo de pessoa, de ser humano, a escola tradicional, ela cria, porque ela é uma escola também capitalista, ela absorve valores capitalistas, e esse modelo de, não sei se é modelo, como que eu posso chamar, mas essa experiência da escola daqui de Cotia, que tipo de ser humano e valores e visões de mundo que ela cria nas pessoas, nos jovens? Bom, eu vou sentar um pouquinho, tá bom? Porque eu estou com um problema sério. É que eu tomei consciência agora de que daqui por 6 dias vou fazer 65 anos. Então, quando tomei consciência disso, senti-me cansado. Pronto. Que eu costumo estar sempre de pé, mas hoje, não sei porque, talvez estar a pensar que vou fazer 65, é uma idade. Âncora. Projeto Âncora, não é? Ok, vamos lá então. O Projeto Âncora é uma escola brasileira, pertinho daqui. Que pessoa é que nós educamos, que nós criamos? Pessoas. Eu vou começar por definir conceitos. Vamos definir conceitos para se perceber de que é que eu estou a falar. O que são escolas? Escolas são pessoas. Não são edifícios. O que está na Lei de Diretrizes e Bases, na lei, é que uma criança tem que ser matriculada. Não diz que tem de estar dentro do edifício. Ora, aí está. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Mesmo que não percebam, implícito ou explicitamente, são os seus valores. Quando esses valores se manifestam num educador, num professor, eles transformam-se numa carta de princípios de ação. Ou seja, eu acredito, por exemplo, que todos podem aprender. Um grande princípio.
Todos. Eu acredito que, fazendo isto ou aquilo, que, percebes? Carta de princípios. Quando a carta de princípios acontece, e existe uma equipe, porque a profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário. Professor sozinho em sala de aula no século XXI é um escândalo, é um absurdo. Aula no século XXI é um absurdo. Numa aula nada se aprende. Eu sei que nunca ouviram isto. Alguém tinha de falar. Porque é um tabu. Eu vou repetir o que eu disse e gostaria que me contradissessem. Não concordo. Que alguém me faça esse favor de dizer, não concordo. Eu vou repetir. Numa aula, nada se aprende. Ok. Numa prova, nada se aprende e nada se prova. Aliás, uma prova é um momento de má educação, de transmissão de valores negativos. Mas, depois, se quiserem, perguntam. Eu explicarei. Ok. Então, escolas são pessoas, pessoas são os seus valores transformados em carta de princípios. A origem é quê? Projetos. Projetos que são coletivos. Todo projeto é, simultaneamente, de currículo subjetivo, eu, e as minhas necessidades, os meus talentos, os meus dons, e a coletividade a que eu pertenço. Eu existo porque tu existes. A minha liberdade não acaba onde a tua começa. A minha liberdade começa onde começa a tua liberdade. E se tu não és livre, eu não sou livre. A questão é mesmo esta. Valores. O valor da solidariedade. Então, quando eu vou para alguma escola, para alguma comunidade de aprendizagem, a primeira coisa que eu faço é um exercício da árvore dos valores. Que as pessoas tomem consciência dos valores que comandam as suas vidas. A partir dali, faz-se o que é preciso para transmitir valores. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. Se ele é autónomo, transmite autonomia. Se ele é solidário, transmite solidariedade. E um professor sozinho na sala de aula não é autónomo, é autossuficiente, é individualista. Transmite individualismo, transmite autossuficiência. É a cultura do cada um por si. É o maior, porque é sozinho. É o melhor de todos, porque está sozinho. Então, quando acontece que os professores disponibilizam, as pessoas que nós construímos não podem ser construídas só por nós. Tem que haver a necessidade de trabalharmos uma nova construção social da aprendizagem. Ouviram? Uma nova construção social da aprendizagem. A que eu chamo comunidade de aprendizagem. Que há dias disseram, mas você está num projeto, então, nós estamos sempre incompletos e se eu deixar de estar em projeto, eu morro, não é? Mas qual é o seu projeto? Olha, eu agora estou interessado em ver como é que se pode criar comunidades de aprendizagem. Aí a pessoa perguntou, e quando conseguir fazer isso, você para de fazer projetos? Não, faço outro projeto. Para quê? Para acabar com as comunidades de aprendizagem, porque nessa altura já devem ser uma coisa ultrapassadíssima. Todo mundo é composto de mudança, nós não somos os mesmos de hoje de manhã. Todo cambia. Cambia lo superficial e cambia também lo profundo, cambia o modo de pensar, cambia todo neste mundo. Violeta Parra. Ok. Então o Camões. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. 500 anos estes versos. Bom, então, quando acontece que nós elaboramos uma nova construção social, nós somos exemplo, nós somos imitados. Nenhum pai se queixa do filho, ele é o seu espelho. Nenhum professor se queixa dos seus alunos, ele é a imagem projetada do professor. Então, quando nós conseguimos ser e criamos identidade no outro, quando nos conhecemos, quando o autoconhecimento acontece com os outros, o jovem antropofagicamente aprende o outro. E ao aprender o outro, aprende tudo aquilo que o outro lhe quer transmitir. Porque o ato de aprender é um ato de imitação, é um ato político, é um ato amoroso. Para haver aprendizagem, tem que haver vínculo afetivo. Onde não existe vínculo afetivo, não há aprendizagem. É o primeiro momento. É o primeiro. Se tu tiveste um professor de quem não gostaste, nessa disciplina nada aprendeste. Lembrai-vos de algum de que não gostaste. Ok? Eu tive sorte de gostar de alguns e fiquei a aderir à disciplina e aprender mais. Aliás, foi um que me levou para a educação, que eu era engenheiro. Não tinha nada a ver com a educação. Então é isso. Nós transmitimos. E hoje,
no Âncora, está a acontecer algo semelhante ao que aconteceu na Ponte. Os ex-alunos da Ponte, os alunos egressos, têm à volta de 40 e tal, 50 anos de idade. 56, o mais velho tem 56 anos de idade agora. Basta olhar para o que eles são, como cidadãos, como pessoas. Eu não falo porque sou vaidoso, eu posso transmitir essa vaidade. Então, se realmente a pergunta é essa, a resposta é: se é tu próprio a mudança que desejas para o mundo. É o Mahatma Gandhi, que saiu da escola aos 10 anos. Porque não vale a pena estar a pôr projetos nas escolas, como agora se faz. Por exemplo, um projeto de educação sexual. Agora funciona assim, pensam que os valores são inculcados desta maneira. Não são. Enquanto se mantiver a escola, a estrutura da aula, da turma, da gestão não democrática e tal, não muda nada. Não muda nada. É jogar dinheiro fora. Quando se coloca um projeto dentro de uma escola, e é isso que está a acontecer, infelizmente. Projeto de educação sexual, ok. E a gente vê o quê? Os finalistas da USP a violarem as colegas. Pois é, no trote. Põem na escola projetos de educação para a saúde. E o que nós vemos? O Zika vírus. É. A obesidade mórbida. É. E por aí vai. Projetos de educação para a paz. Muitos projetos nas escolas. E hoje, 160 brasileiros foram assassinados. É a média diária, mais do que mortes na Síria. Projetos de educação ambiental. A mata ciliar está a desaparecer. A Amazónia já era e o Rio Doce está azedo. Mas, querem que eu continue? O que a escola tem de ter é um projeto. E não é um projeto escrito. Porque o grande problema é esse. É que há um PPP escrito. Que não é feito na prática. Por exemplo, todos os projetos político-pedagógicos que eu já li dizem isto. Todos. Já li centenas no Brasil. Vamos criar o cidadão autónomo, responsável. Tudo. Aí eu pergunto, dão aula? Damos. Então, onde é que está a autonomia? Numa aula não se desenvolve autonomia, desenvolve-se heteronímia ou heteronomia. É o contrário. Então a escola está a incorrer no crime de falsidade ideológica, é punido por lei. 1/3 de agravamento da pena no caso da função pública. Cuidado! Isto está na internet. Dá vontade de rir, mas dá vontade de chorar, porque é impunidade total. E depois espantam-se que a criança não aprende, o IDEB está baixo, as pessoas estão no psiquiatra. O que é isto? É loucura! E reparai, quando eu digo que numa aula nada se aprende e que tal, eu não sou um jovenzinho. Quando eu era jovem, dizia a mesma coisa. Diziam, você é jovem, é um idílico, é uma utopia e tal. Meus filhos, eu não sou jovem. Eu tenho que ser honesto comigo e convosco. De certeza que nunca ouviram isto, que eu disse há pouco. E não ouviram porquê? Uma historinha. Há um tempo atrás, fui abrir um congresso, pronto. Se não quero um congresso internacional, eu perguntei, quem é o estrangeiro? É você? Não, eu já não sou, mas pronto. Era para dizer que era internacional. Então acabei a minha fala, não é? A minha conversa. E vim descendo do palco. Tinha um palco enorme, tal, tem umas escadinhas. Quem foi subindo? O segundo palestrante. Quem é? Um homem extraordinário. De uma erudição que eu nunca terei. Nem que tivesse 20 vidas eu aprendia tanto quanto ele sabe. É um homem de quem for professor já leu livros dele. Com certeza que já leu, que ele escreve muito e escreve bem. Professor universitário. Eu não vou dizer o nome. Porque toda a gente o conhece. Toda a gente. Quem é professor conhece, certeza. Ele ia subindo, eu vinha descendo. Grande amigo meu. Somos grandes amigos. E ele agarrou-me pelo braço, a meio da escadaria, puxou-me para trás da cortina. Disse, o que é que foi, fulano? Lindo serviço, amigo. Para isso é que se serve um amigo, o quê? Amigo Zé Pacheco, acabaste de estragar a minha palestra. Eu disse, fulano, Beltrano. Estraguei como? Que eu nem sei qual é a tua palestra. Ele, acabaste de dizer, ali no palco, que uma aula não se aprende nada, que uma aula é inútil, que é prejudicial. E toda a gente ficou calado, e eu também. E então, o tema da minha palestra é planejamento de aula.
Eu disse, e como é que vamos sair desta? Aí faltava um pouquinho, veio a pessoa que ia apresentá-lo e tal, e eu só tive tempo de trocar 2 ou 3 frases com ele. Eu disse isto, lembro perfeitamente da cena. Olha, fulano, tu não leste o Vygotsky, o L'Oréal, e ontem o Bakhtin, não li. E tu não sabes que esses dizem todos que não, a aula não... eu sei que não se deve dar aula. Então se tu sabes, o que é que não vais dizer ali? Aí fica zangado. Vai lá e diz que numa aula não se aprende nada e que não se deve dar aula. E ele, não posso. E eu, porquê? Porque lá na minha faculdade, no princípio de cada semestre, eu sou obrigado a pôr os sumários das aulas que vou dar e sou obrigado a dar aula. Eu olhei para aquele homem, ele pôs os olhos no chão, eu senti-me tão triste, tão profundamente triste. Que humilhação. Agora, o problema é este. Quem é que obriga a dar aula? Alguém da pedagogia? Duvido. O maior obstáculo à mudança e à transmissão favorável de valores é a universidade. É medieval. E as faculdades de pedagogia são miseráveis. Mas as faculdades de pedagogia têm excelentes profissionais. E podem mudar. Eu fui professor universitário em faculdades de pedagogia. Quando me quiseram obrigar a dar aula, eu não dei. Quando me quiseram obrigar a levar registros de presença, que eles tinham de assinar a entrada e a saída, eu rasguei os registros de presença. Não faço. Quando me obrigaram a dar a prova, eu digo, não faço. E não faço. E fundamentei porque não fazia. Autonomia pedagógica. Agora, quando eu vejo certos reitores, reparei que até o meu amigo Valdo falava disso, a universidade ainda é monárquica, tem o magnífico reitor, o reitor. E aquelas macacadas, aquela fantochada, andar com a beca, aquilo é coisa de Bolonha, do século X. E as pessoas não percebem isso. O trote é uma tradição medieval. E as pessoas não entendem isto. Dar aula numa faculdade de pedagogia é um escândalo. Ou então as pessoas leram o Vygotsky e não entenderam, são analfabetos funcionais. Mas isso é outra história que eu não quero. Bom, estou brincando. E agora já a criança grande já está a abusar e eu vou parar, porque agora... Eu tenho um livrinho sobre isso. Chama-se Dicionário de Valores. E passo-te isso de graça, que eu não tenho direitos de autor. Podes ir vou dar um site onde podem baixar essa porra toda. O site é Ecohabitare, eco da ecologia, habitare com H e acaba em E. Ecohabitare.com.br. Lá na ligação, eu não digo link, eu não digo site. Eu digo ligação e sítio, que eu não gosto de americanices. Então, o Brasil é assim. Tudo que vem do norte é que é bom. O Fernando Azevedo, grande companheiro do Anísio e do Darcy e tal, ele dizia, nem tudo aquilo que vem dos Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha, está aí, a gente está a ver agora o que está aí a chegar, pronto. Mas isso sou eu, que sou malandrinho. E o Paulo Freire, ouviram falar de Paulo Freire? Eu vi um monstro uma vez numa manifestação que tinha assim um painel. Paulo Freire fora da escola. Assim, pô, como é que ele pode sair se ele nunca entrou? Não? Então o Paulo Freire dizia, nunca vi Paulo Freire no chão da escola. Eu vejo, está sequestrado nas teses de doutoramento, nas dissertações, está lá sequestrado. Ele nunca entrou na escola, infelizmente. Paulo Freire escreveu na Pedagogia da Esperança. Foi obra póstuma já. Ele escreveu uma frase mais ou menos assim. O professor brasileiro deve deixar de nortear a sua reflexão pedagógica. Norte. Europa, Estados Unidos. Deve solear a sua praxis. Sul. E quando eu estava a escrever isto, tinha um autocorretor brasileiro. Quando eu escrevi nortear, nada de mal. Quando eu pus solear, apareceu um risco vermelho. Síndrome do vira-lata. Lógico. Ou seja, tudo... Aqui há um tempo atrás apareceu aí um professor de física a vender uma coisa chamada aula invertida ou aula híbrida, uma porcaria de uma aula. 10 universidades compraram o produto. Os norte-americanos produzem e reproduzem a roda na educação e vendem ao sul. Que tristeza. Como se consegue ser tão ignorante? Estando na universidade, não é? Então, eu quero ser polémico, eu adoro ser polémico. Porque eu andei muito tempo sendo politicamente correto.
Por exemplo, eu sabia que numa aula não se aprendia nada, mas não dizia. Eu era hipócrita. Eu passava a minha vida com um nó na garganta. Digo, mas eu não quero melindrar. Agora eu quero lá saber que se melindra. Eu tenho é que fazer aquilo que é preciso. Dizer as coisas e aceitar que as pessoas pensem diferente e contestem. Contestai. Eu vou repetir, numa aula nada se aprende. Quem quer dizer que não é verdade? Faça favor. E estão na internet também. Alguém que me diga, eu não concordo. Ótimo, muito obrigado. Nós combinámos isto no princípio, não foi? Olha, aqui há um tempo atrás houve uma pessoa que não foi assim. A pessoa que disse, atenção, eu tenho 2 filhos. Um deles é professor. Eu falhei, pronto, e ele acabou professor de matemática, ainda por cima. É professor de ensino médio e de Fundamental 2. Ele dá aula. Tem 40 anos e ainda dá aula. Mas tem uma explicação que eu depois posso dar, se me fizerem a pergunta. E é um ótimo moço. Eu, quando for grande, quero ser como ele. É um homem maravilhoso, um homem sério, um bom professor. Então, houve um senhor, um universitário, por acaso também era professor universitário, muito velhinho, mesmo velhinho, mais velhinho do que eu, quando eu disse a primeira vez isso, foi numa universidade, formação de professores. Ele levantou-se possesso. Eu não concordo nada com o que o senhor disse. Então, com o que é que não concordou? Por exemplo, essa coisa que o senhor disse, de projetos, que crianças com 3, 4, 5 anos trabalham e aprendem no mesmo projeto com jovens de 20, 21. Sim, claro. Não pode. Porquê? Porque o jovem de 20, 21... Como é que ele disse? Anda para trás, não é? Como é que é? Regride. Eu disse, o senhor acha? E veio uma colega ao lado. Também acho que sim. Eu perguntei, a senhora tem filhos? Sim, tenho. Quantos filhos? Eu tenho um. Que idade tem? Ela, 7 anos. E a senhora? Eu tenho 40. E a senhora interage com o seu filho? Com certeza. Está a regredir, minha senhora. Cuidado. Ela... Bom, essa é uma das coisas que eu pergunto. Aliás, eu vou deixar-vos algumas perguntas para fazeres o vosso tarefa de casa. A primeira é, porque é que há uma organização por turma e por grupo etário? Porquê? Se nós não aprendemos nada com quem sabe a mesma coisa, aprendemos com quem tem idade diferente, lógico. Porquê é que há turmas? Porquê é que há aula? Porquê é que há ano? Porquê é que há ano letivo? Porquê é que a escola fecha em dezembro e abre em fevereiro? A inteligência para de funcionar e volta a funcionar em fevereiro, é? O hospital faz férias? Não faz. A igreja faz férias? Não faz. Porquê é que a escola faz? Por aí vai. Faço muitas perguntas. Porquê é que todos têm que entrar à mesma hora na escola? Eu sei, já encontrei uma resposta. Que os pais são sadomasoquistas, gostam de engarrafamentos. Mas isso é outra história. Então, com certeza, só pode, não é? Porquê é que todos têm de fazer xixi e cocó ao mesmo tempo, no intervalo? Porquê? Porquê é que há intervalo? Eu faço estas perguntas porque são perguntas que eu devo fazer. Foi as perguntas que eu fiz há 40 anos. E como não encontrava a resposta para isso, deixei de fazer. Lógico. Mas esse senhor velhinho, quando eu dei a resposta à senhora que ela ia regredir, ele ficou pior ainda. Ficou furiosíssimo e disse, eu não concordo com o que o senhor disse, que numa aula não se aprende nada. Eu disse, pronto, se eu concordo, tem todo o direito. Não. Aí ele fez uma coisa que não deveria fazer, mas não vou dizer o quê, porque tentou humilhar-me. E eu não gosto, sinceramente. Acho que temos que respeitar-nos e pronto. Eu disse, mas porquê? Porque eu aprendi tudo na escola e sempre tive aula. Eu disse, o senhor aprendeu tudo na aula? Aprendi tudo na aula. Eu posso fazer perguntas? Faça favor. Olha, eu não vou fazer perguntas do curso que você fez, nem do ensino médio. Posso fazer perguntas do Fundamental 2? Ele, faça. Eu povo todo à espera. Então, eu lembro das perguntas que lhe fiz. Primeira pergunta. O senhor sabe fazer raiz quadrada? Ele, o quê? Sabe fazer raiz quadrada. Se souber, eu levo aí um papel para você fazer. Ele, não. Ok. O senhor sabe qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Ele, não. Ok. O senhor sabe quais são os titulares das capitanias hereditárias? Pode ir para a história? Não. O senhor sabe enunciar o princípio da Coriolis? Não. Então fui para as ciências, para a matemática, a história. Ele não respondeu a uma. E aí eu perguntei a toda a gente que lá estava, 2.000 pessoas, professores, perguntei, quem é que sabe fazer raiz quadrada? E aqui, quem é que sabe fazer raiz quadrada? Levanta o braço. E agora outra pergunta. Não tiveram aula sobre raiz quadrada? Muitas. Não fizeram prova? Fizemos. Aprenderam? Não. Numa aula nada se aprende. E acabou. Não quero mais conversa. Mas atenção, numa aula pode-se aprender. Agora, se me perguntarem, eu digo como é que se aprende. Pronto. Eu dei aula. Outra pergunta. Eu tenho esse livrinho, baixas, mas se não chegar esse, eu mando todos. Eu tenho muita coisa. Tenho 32 livros publicados, é uma coisa louca. E agora estou a fazer um livrinho muito malandrinho. Eu gosto muito de escrever crónicas.
que agora saiu a Base Nacional Curricular, não é? Essa história. E quando saiu a Base Nacional Curricular, eu tenho amigos que estão lá na Base Nacional Curricular. Pessoas sérias, pessoas honestas, maravilhosas, inteligentes, tudo mais, não me ponho em causa. Só que elas dão aula, pronto. E quando saiu a proposta das 4 áreas, o que é que tinha? Estes conteúdos, as expectativas de aprendizagem, lá que eles chamam, conteúdos objetivos, são para dar nos anos iniciais, nos anos finais, ou seja, à partida estão a fazer uma Base Nacional Curricular para a escola do século XIX, com aula, com turma, com ano. Eu disse, não, eu não comento disparados, desculpai lá, com todo o respeito que eu tenho. Não comento. Mas ficou aquela coisa dentro de mim. E o que é que eu vou fazer? Como em junho vai ser entregue ao Conselho Nacional de Educação a segunda versão da Base Nacional Curricular, eu vou publicar em junho um livrinho que se chama Crónicas Mais ou Menos Curriculares. Imaginam o que vai ser. Preparai-vos, que ali está resumido à ironia total, ao absurdo, tudo aquilo que está lá na Base Nacional. Atenção, Base Nacional Curricular é necessária. Cuidado, é necessária. Está prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 96. Portanto, é preciso que exista. Mas não como foi feita e no pressuposto de que vai ser uma escola com aula, com turma, com série, com anos iniciais, finais e tudo mais. Para além de que descobriram que há uma disciplina chamada artes. Não há. Há educação artística, mas é educação musical, educação dramática, educação plástica. Há várias artes. Depois, tudo o que seja do desenvolvimento pessoal e social, porque um ser humano não é só cognição, é também afeto, emoção, ética, estética, espiritualidade. Nada existe a não ser nos princípios introdutórios. Nada existe em termos de conteúdo. Ou seja, a terra de ninguém. Claro que vai aparecer um ditador que vai criar a educação cívica. Lógico. Onde existe o vazio, alguém o vai preencher. Então, não há educação neutra. Não existe educação neutra. Esqueçam. Quando um professor diz, eu não faço política, faz sim, senhor. Quando não faz nada, faz política. Então, olhai para o que está aí. Pessoas manipuladas. Bom, não falei. E depois tem aqui uma pergunta também. Tem ali o microfone. Mas eu agradeço teres falado que não concordavas, depois eu mando-te um livrinho que eu tenho lá sobre isso. Tá bom? Boa noite. Eu sou Hércules, eu sou arte educador. Quando você fala da universidade, identifica ela como um possível problema, eu estive numa palestra do Boaventura de Souza Santos e ele trouxe a epistemologia do Sul, até quando você traz a fala do Sulear, propor e olhar para essa racionalidade que é construída numa perspectiva totalmente neoliberal e mercadológica. Eu queria saber um pouco da sua visão para nós que estamos dentro da universidade, temos a CAPES, que tem uma lógica totalmente produtivista de avaliação, de internacionalização, de produção em série, e que acaba agindo e cooptando a pesquisa em educação, principalmente a partir de uma lógica totalmente neoliberal. Pois, eu admiro muito as pessoas que estão lá na CAPES. Admiro muito quem inventou o Lattes, aquelas coisas todas. Muito. Aliás, o Lattes era um grande homem. Bom, é muito difícil para mim dar-te uma resposta. Quando eu entrei no ensino superior, eu já levava 20 anos de Escola da Ponte. Portanto, eu já sabia muito bem que não deveria ser assim. Mas também sei que é difícil sobreviver na universidade. Quando eu saí, perguntaram, porquê é que tu vais embora? Assim, eu nunca estive aqui. Estive fazendo coisa, enfim, mas eu vou embora porque eu não tenho vocação para o martírio. Porque, efetivamente, a universidade continua a ser aquilo que há pouco disse. Tradição milenar, monárquica, enfim, medieval até. No sentido negativo, porque a Idade Média foi uma grande era. O que tu podes fazer é aquilo que eu fiz na universidade. Eu trabalhei em 2 instituições, na Faculdade de Psicologia e depois na Escola Superior de Educação do Porto, que era a formação de professores. E quando lá cheguei, eu percebi que havia gente maravilhosa dentro daquela universidade. Era preciso que aparecesse um maluquinho, que não fosse professor universitário, que nunca me senti professor universitário, por uma razão muito simples. É que se chama ensino superior. E eu não conheço o ensino inferior. As palavras produzem cultura e reproduzem cultura.
Quando nós falamos grade curricular, grade. Quando falamos de delegacia de ensino, delegacia de polícia. Quando fala, aluno evadido, quem se evade da prisão. Quando se fala de carga horária, carga é coisa de jegue, não é coisa de gente. E, portanto, aqui temos aqui muita palavrinha, e o superior também é. Superior, o magnífico, ridículo, que grotesco. Bom, o que é possível fazer e que tu podes fazer é aquilo que se faz também nas escolas inferiores, não é? Que não sei de ensino superior. Faz aquilo que a tua consciência te manda. Ignora o resto. Porque isto vai levar muitos anos, talvez uns 50. Quando me perguntam, quanto tempo é que leva para mudar? Olha, eu digo, o mais difícil são os primeiros 30 e tal anos, 40. O resto depois é fácil. Então, como tu estás com 30 e poucos, não é? Daqui por 40 tens 70 e tal, tens quase a minha idade, então já vais ver algo. Eu não vou ver, eu já vou para o céu dos pardais daqui a pouco. Mas tu vais ver. Isto é, tu tens dentro ignorar esses critérios, esses poderes, esses podres poderes dos ridículos tiranos. Tens que esquecer isso. Tens de te abstrair disso. Fazer a tua parte. Fazer a tua parte. Mas não sozinho. E isto aplica-se ao superior como a qualquer outro. Não sozinho. Se tu fizeres, eu digo-te o que é que eu fiz, e tu ficas a perceber. Porque não há nada como a gente partilhar aquilo que faz. Está bom? Mas não é para imitar. É só para dizer que foi feito. Quando eu entrei lá, a primeira foi a Escola Superior de Educação. Foi um choque tremendo. Eu cheguei... Bom, passamos por cima das primeiras cenas que são eventualmente chocantes. Quando queriam que eu desse aula, que aplicasse prova e tal, eu disse, não dou, e expliquei porquê, e eles calaram-se. Numa escola de pedagogia, em que eu provei que a aula não faz sentido nenhum e acabou a conversa. Ah, mas os outros dão aula. O problema é deles, eu que deem aula, eu quero lá saber. Cada um sabe de si. Se eles acham que ensinam, tudo bem. Não tenho nada contra. Coitados dos alunos, mas pronto. Então, ultrapassando estas fases, eu perguntei a mesma pergunta que tu me fizeste. Até porque eu conheço muito bem a Boaventura e toda aquela malta. Fui grande amigo de um grande amigo de Boaventura, um outro sociólogo, Stephen Stower, que entretanto faleceu. Grande amigo esse, grande homem. Morreu muito novo. E portanto, eu sabia muito bem que isso... Estudei o Giroux, estudei o Passeron, essa malta toda da Sociologia da Educação. Digamos que não estava virgem. Eu percebia o que lá se passava. Mas, coitado de mim, sozinho, numa instituição com cerca de 500 e tal professores, o que foi que eu fiz? Procurei, dentro daquela faculdade, professores que ainda não tivessem morrido. Encontrei alguns. É verdade, não sabem isso? A maior parte dos professores morre aos 20 e é enterrado aos 60. Ou seja, aceita fazer aquilo que lhe mandam fazer, age segundo aquilo que os outros querem que ele seja, ou seja, ele deixa de ser o que é. Nem sabe quem é. Morreu. Então encontrei alguns que estavam lá, em todas as escolas. Até na universidade há pessoas assim, que ainda não morreram. Estão lá. Ok. Então, com esses, eu montei a minha conspiração. Co-inspiração. E o que nós fizemos? Fomos para o primeiro espaço. Eu recusei trabalhar sozinho, foi logo. Veio a Sofia Veiga, uma psicóloga linda, de 20 e poucos anos, eu já tinha 50, à volta de 40 e tal, e ela tinha 20 e poucos anos. Veio um professor de pedagogia extraordinário, com 50 anos, um homem maravilhoso, só que dizia, mas isto que não se saiba, Zé Pacheco, está bem, ninguém sabe, a gente fecha a porta, faz como quer, ok. E lá fomos nós. Só que o princípio foi complicado. Só a primeira aula. Imaginai 174 jovens assim. Porque eu tinha perguntado onde é que eu posso encontrar estes jovens, porque eu não vou dar aula, disse logo, não vou dar aula. Portanto, eles vão aprender. E para aprender, eles têm que fazer projetos, têm que saber pesquisar, eu vou-lhes ensinar a pesquisar, a selecionar informação. Ainda não havia computadores na altura, havia, mas pouquinhos. Têm que selecionar, têm que analisar, têm que saber criticar a informação, eles têm que saber comparar a informação, têm que saber avaliar a informação, têm que saber sintetizar a informação, transformar em palavras deles e não dos outros, sintetizar. E têm depois de partilhar, ou seja, comunicar a informação, para transformar a informação em conhecimento. E do conhecimento passar à ação, desenvolvendo competências, e está nos livros. Pronto. Ok, expliquei tudo isso, mas eles não entenderam nada, porque lá vão ver o que é que lá se fazia. Vão ver o que é que lá se fazia. Aliás, o primeiro trabalho que eu recebi dos jovens foi assim. Eu lembro perfeitamente do trabalho, dizia isto. Um trabalho dos jovens que iam ser professores no ano seguinte. Entregaram-me um trabalho no princípio do semestre. E o trabalho dizia isto.
Segundo Vygotsky, e Piaget disse, eu disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse. Eu quero produção de conhecimento. Isto não é produção, isto é cópia. Eu faço 2 num fim de semana, faço 2 doutoramentos num fim de semana, copiando, pim, e vai. É assim que eu sou. Pesquisa não é cópia. Eu fico louco quando vou ver certas teses e certas dissertações. Aquilo é cópia, costura, corta e costura, corta e costura. Não diz nada de si, diz que o fulano disse. Como se o fulano soubesse. A maior parte desses indivíduos que disseram, como o Piaget, nunca foram professores. O Piaget foi zoólogo. Ele não sabia nada de educação. O Vygotsky foi psicólogo. A Montessori foi médica e psicóloga. O Dewey foi sociólogo. E por aí vai. Eu não confio neles. Eu duvido. Mas confio quando eles são filtrados através dos brasileiros. Por exemplo, eu li o Piaget todo. E é preciso ler o Piaget. Atenção. Tudo. Sobretudo os escritos sobre a educação da afetividade, que é uma coisa extraordinária. Ele é um homem sensível. Era. Mas quando eu li o Lauro de Oliveira Lima, aí abriu-se-me a mente. Lauro de Oliveira Lima. Saravá. Então, quando o Lauro morreu, há 3 anos e pouco, nenhuma linha apareceu sobre ele nos jornais. Nessa semana, um senhor chamado Salman Khan, norte-americano, maravilhosa criatura, um jovem maravilhoso, um analista financeiro, veio ao Brasil. Foi recebido pelo governo, pelo ministro, pela presidente, e foi objeto de longas reportagens de páginas inteiras. Que tristeza. Lauro de Oliveira Lima mostrou-me Piaget à brasileira. Quando eu li Anísio, eu percebi o Dewey. Quando eu li Agostinho da Silva, eu compreendi Maria Montessori. Quando li Nise da Silveira, eu compreendi Jung. Quando eu li Milton Santos, eu compreendi. Percebem? Bem vai. Então, estão-me a brasileirar. Que é no Brasil que está o futuro do mundo. Voltando a Portugal, há 25 anos atrás. Tinha a equipe, entramos no espaço da universidade para ouvir os alunos. E nós perguntamos, o que é que querem saber? Eles ficaram a olhar para nós como se fôssemos extraterrestres. Vá lá, o que é que querem saber? E um deles disse, professor, você está a brincar connosco? Assim, eu não estou a brincar nada. Porquê? Nunca ninguém nos perguntou isso. Eu ia morrendo. Eu levei um choque. Aqueles jovens de 20 e tal anos estavam no último ano da formação de professores. Tinham tido 12 anos de educação fundamental e média. Tinham tido 3 anos de ensino superior. Nunca um professor lhes perguntou o que é que querem saber. É o ato fundador da aprendizagem e do conhecimento. Aí eu fiquei um bocado dizendo, mas afinal como é? Não, aqui não é assim. Sim, não é assim, então como é? Vamos explicar. Atenção que o que eu vou dizer não é no Brasil. Foi há 25 anos em Portugal. No Brasil nunca foi assim, e em Portugal também já não é, com certeza, espero bem. Eu vou explicar. Eles explicaram, professor, aqui na faculdade, você não pode perguntar nada, você tem que entrar na sala e fazer como os outros professores. Mas como é? Por curiosidade. Ele, olha, o professor entra na sala e começa a projetar umas transparências. Eu projeto umas transparências, não pergunta o que querem saber, não. E vai lendo as transparências, sois analfabetos, não sabem ler? Sabem? Então é preciso um papagaio estar a ler o que está ali escrito. E o que é que está lá? Está lá aquilo que o Vygotsky, que o Piaget... filho, desculpa lá, não estou a entender nada. Quer dizer, tu vens aqui, sais de casa cedo, enfrentas um trânsito horroroso, à procura de um estacionamento que não existe, para entrar dentro de uma sala de aula, para ouvir um papagaio dizer aquilo que está nos livros, que tu podes ler em casa, deitado na rede, bebendo um chazinho ou uma cachaça. O que é isto? O que é que tu vais fazer aqui? Bom, foi uma festa. Aquele primeiro impacto foi terrível. Então nós tivemos que perceber que aqueles jovens precisavam de uma oportunidade. E é isso que tu tens de dar. Tens de dar a oportunidade a ti mesmo e aos jovens que estão à tua guarda. De seres honesto para contigo mesmo e fazeres aquilo que é a tua parte. A CAPES e outros, esquece. É onde existir, como existe o Zika vírus ou como existe outra coisa qualquer. Ok? Eu posso falar à vontade, com todo o respeito que eu tenho por quem está na CAPES. Ok? Mas eu já li. Eu sei muito bem que aquilo é só disparates ali. Ali não há pedagogia nenhuma. Não há pedagogia. No Ministério da Educação, pouca educação existe. Existe para papel e burocratas. Por isso é que estamos como estamos. Mas lá dentro tem gente maravilhosa. No MEC, gente fantástica. Intelectualmente bem equipada.
que dá aula. Pronto. O problema está aqui. E que aceita as regras da CAPES. Senão não fazes carreira. Aí tens de ser um pouquinho hipócrita, sinceramente, porque se vais ser extremamente rigoroso contigo mesmo, coitado de ti. Mas a gente tem que entender que tem de, enfim, contornar com o máximo de dignidade as barreiras que vão surgindo. E não é fácil. Mas eu convido-te a procurar quem ainda não morreu dentro da tua instituição, junta-te com ele, cria um núcleo de projeto e leva-me lá. Eu é que gosto de ir. Eu adoro ir a essas coisas. Adoro. Estava a pensar uma história, mas não vou contar. Perguntas. Eu tenho um livrinho sobre isso. Formação e transformação. Se eu tenho o livro, já escrevi, tu sabes ler, não sabes? Não vou falar o que está no livro. Tu lês. Eu mando e tu lês. Eu acho um disparate as pessoas que escrevem livros e vão dizer o que está nos livros. Está nos livros, lê. Eu não tenho nada que estar a papaguear. Não. Bom, eu adoro ser criança. O nosso amigo Rubem, o grande amigo Rubem Alves, o filósofo, o poeta, enfim, ele dizia que quem mata a criança grande que tem dentro de si não fica adulto, adultera-se. E o Fernando Pessoa, através do seu heterónimo Alberto Caieiro, no Guardador de Rebanhos, diz o mesmo. Pois é, lê do Guardador de Rebanhos. Aliás, há 3 livrinhos que os professores, educadores e todos têm que ler pelo menos uma vez por semana. Religiosamente, religarem. Depois, se quiserem, eu digo quais são os livros, porque ali há uma perguntinha. Vamos lá. Já viram a manipulação? Professor é professor, manipula. Daqui a pouquinho, quais são os livros? Ainda bem, nunca imaginei que fossem fazer uma pergunta dessas. Então, mas sou eu que induzo. Lógico. Bom, professor, Sr. José, é um prazer. Eu sou aqui de Sorocaba, trabalho com alfabetização. Já que a questão é palavra, vou fazer uma provocação. Se são delegacias, se são... Essa relação de estar preso de alguma forma com a educação, o que me diz de âncora? Âncora, estou parado em algum lugar seguro, ou estou aí com a minha nau a navegar aí por terras desconhecidas? Como anda a educação lá pelo projeto Âncora? Está conhecendo novos caminhos? Está andando por mares desconhecidos, descobrindo coisas, fazendo perguntas? Como é que anda lá no projeto Âncora? É curioso que as palavras vêm ao nosso encontro, ou nós as encontramos. Ponte. Ponte é uma metáfora incrível, não é? Fazer a ponte. Âncora. Nunca imaginaria que fosse encontrar uma escola com esse nome. Para quem não sabe, Âncora é uma escola brasileira, com professores como os quaisquer outros, da mesma carne, do mesmo sangue, da mesma formação. Âncora, há 4 anos e 2 meses, acolheu jovens que ou não iam à escola já, com 14 anos, não sabiam ler nem escrever, estavam a pedir esmola nos semáforos, e, enfim. Jovens sem pai, ou que está preso, ou jovens já um pouco ligados ao tráfico, jovens que estavam no fundo da sala, não aprendiam, jovem que... Enfim, não vou falar de estupro, não vou falar de coisas assim. Esses jovens todos juntaram-se ali naquela coisinha no Âncora. Mas o Âncora só tem 4 anos, não podemos pedir muito. Só que no Âncora, se é que isso importa, o IDEB, essa coisa, o IDEB, a vaca sagrada, é 10. Ou 11, se quiser. É o 11, gosto mais do 11. E não há um ato de indisciplina, 4 anos depois. É uma escola como as outras, mas que tem pessoas que ainda não morreram. Eu encontrei um velhinho quando eu cheguei, e o velhinho disse-me assim: o senhor é o tal professor Pacheco da Ponta? Disse: tem dias, amigo, tem dias que sim, tem dias que eu ando à procura. Não, mas o senhor é que é aquela pessoa que vem a fazer o projeto. Eu não venho fazer nada, meu amigo. Quem faz o projeto são os brasileiros. Eu sou um portuguesinho, não estou armado em cabra. Não, mas o senhor vai mesmo fazer este projeto? Eu vou ajudar a fazer. E ele deu um sorriso e disse: você vai entrar numa fria. Eu disse: mas porquê? Com estes professores você não vai conseguir. Eu disse: eu tenho outros. Não, só tenho estes. Então é com estes. Professores que tinham dado 10, 20 anos de aula. A minha amiga Edilene deu aula no Japão. A aula no Japão, quadradinho, harakiri, aquela coisa. Enfim, essa gente que sabia, e é bom saber dar aula. Eu orgulho-me de ter sido professor de aula. Eu orgulho-me, eu aprendi muito dando aula. Ok? Isto é contraditório, não se aprende nada numa aula e eu aprendi muito. Mas se me perguntarem, eu explico. Ok? Então, se não perguntarem, ficam sem saber. Então foi com esses professores. Mas não só. Desde o início nós compreendemos
que uma escola não é o edifício. Apesar do projeto Âncora ser bem diferente em termos de instalações. O centro do projeto Âncora, para quem não saiba, é uma tenda de circo. É o núcleo, é o nicho, é o círculo, a ágora. Uma das primeiras palavras da mudança no século XXI, círculo. E os círculos constroem comunidades. E as comunidades organizam-se em redes. Círculo, comunidade e rede. Então, desde o início, tentamos construir comunidade. Os pais estão lá. Não há muro. Não temos câmara de vigilância, foi desativado. Não temos catraca. Não temos cerca elétrica. Não temos guarda de portão. Pelo menos não tinha ainda há pouco tempo. Ninguém rouba nada. O material é de toda a gente. Não há banheiro de aluno separado de banheiro de professor. O banheiro é de toda a gente. Pois é. Se é tu próprio a mudança que desejas para o mundo. O que aconteceu? Esses jovens transformaram-se totalmente. Eu tenho muito medo de falar do Âncora porque essa escola começa a ser muito o centro das atenções. Exige-se muito dela. Agora, os pedidos de visita só têm resposta para novembro. Eu soube hoje que uma pessoa pediu para visitar só em novembro. São milhares, estrangeiros até, que vêm a ver. E eu estou preocupado. Mas o Âncora não está sozinho. Bom ouvir falar de outras escolas. Por exemplo, Projeto Alta Independência de Petrópolis. Por exemplo, Escola Maria Peregrina de São José do Rio Preto. Por exemplo, Escola da Serra de Belo Horizonte. Por exemplo. Eu dou muitos exemplos. Eu estou no grupo de trabalho do MEC para as escolas inovadoras. Trabalho de graça, voluntário. Claro. E eu estou a acompanhar escolas. Hoje vim de Atibaia, Bom Jesus Perdões e Lindóia. Ontem estive em Ubatuba e já não sei onde. E amanhã estou em Brasília, também com outras. É um prazer. O Brasil é fantástico. Se perguntar a uma criança o que é que tu queres ser quando for grande, essas perguntas idiotas que se fazem às crianças, a criança responde: o que eu quero ser? Feliz. Lógico. Mas quando perguntam a um jovem de 14 anos, ele já tem toda uma cultura que lhe leva a dizer: eu quero ser futebolista, mas, se não puder, vou ser engenheiro. Reparai que estas crianças desenvolvem os seus currículos subjetivos, ou seja, a exploração dos seus dotes, dos seus talentos. Em março de 2014, a Carol, queria fazer uma experiência de química e percebeu que não havia laboratório de química. Procurou na comunidade, são favelas, não tem laboratório de química. Ela perguntou à tutora se poderia fazer um projeto para criar um laboratório de química. E assim foi. Juntou-se com outros e o laboratório de química foi inaugurado em novembro. Está lindo. O que é que ela teve de fazer? Um roteiro de pesquisa. O que é que ela teve de fazer? Contactos com as empresas para saber que materiais eram necessários. O que é que ela teve de aprender? A tabela periódica, a cisão do átomo, a cisciparidade das células, conteúdos de ensino médio e ensino superior. Ela hoje vai à universidade em São Paulo para aprender química aos 11 anos. Mas não é o único. Quando ela fez este projeto, havia dezenas de projetos a decorrer. Projetos de currículo subjetivo e currículo comunitário. Já tinha acontecido a limpeza das ruas, que uma criança propôs. O córrego que está poluído está agora em estudo, também resolveu. Enfim, aprende-se produzindo conhecimento a partir de um projeto, com o roteiro de pesquisa, com a colaboração, com a equipe, com a comunidade. Porque não há escola e comunidade. A escola é um nodo de uma rede de aprendizagem que se chama comunidade. A escola é um espaço público. É um dos lugares onde se aprende. Não o lugar. É um deles. Vamos ver um bocadinho da Carol? Vamos lá, Jefferson. Vamos começar pensando. Se você pudesse mudar alguma coisa no jeito da sua escola ensinar, o que seria? É difícil imaginar, né? Que a escola pode ser diferente do que é. Estamos acostumados com o ensino tradicional, com uma escola que sempre foi igual, como essa aqui, olha, com carteiras, lousa, o professor lá na frente, né? Todo mundo sentadinho. Mas e se não fosse assim?
Se não precisasse do quadro negro, das carteiras, se todos ali estivessem sentados no chão e mais, se nem parede tivesse, se cada um pudesse estudar onde quisesse, onde preferisse. Estranho, né? Mas essa escola existe, é gratuita e administrada por uma organização não governamental. Se chama Escola Âncora. Como será? Pense em uma escola em que os alunos não são divididos nem por idade nem por série. Em que ano você está? Em que ano que eu tô? Ué, em 2014. Não é esse tipo, é sério. Uma escola onde os alunos nunca ouviram falar em repetir de ano. Repetente, o que é isso? Repetente é que repete toda hora de ano. Mas se ela vai aprender a mesma coisa com a mesma professora, que diferença faz? Aí eu já não sei, né? Estes vídeos foram gravados pelos alunos da escola Projeto Âncora, que fica em Cotia, na Grande São Paulo. Os alunos queriam mostrar como funciona a escola deles, que é tão diferente das outras. Quer ver outro exemplo? Lá não tem carteiras enfileiradas e nem professor na frente da lousa. Bom, eu estou aqui em uma das salas da escola com o Vitor, que é professor aqui na escola Projeto Âncora e que já vai começar me explicando uma das primeiras diferenças é que aqui não se fala professor, né, Vitor? Você é um educador, é isso? Por quê? A ideia é que aqui nenhum profissional está aqui para professar algum tipo de conteúdo, algum tipo de ensinamento. Aqui são todos educadores na relação que se estabelece com a criança. E também nada de sala de aula. Aqui tem sala de estudos ou espaço de aprendizagem. As crianças são chamadas de educandas e não de alunas. A etimologia do aluno é aquele que não tem luz, né? Seria o aluno. O que não é verdade, quando a gente estabelece numa sala que a gente se relaciona com eles, a gente vê que cada um tem um monte de conhecimento, valores, hipóteses. Há 3 anos, a escola oferece gratuitamente para crianças de 3 a 15 anos uma educação baseada em projetos. Isto é, as crianças desenvolvem um projeto e, durante esse processo, aprendem os conteúdos de todas as disciplinas. O saber esses conteúdos vem atender à necessidade de um projeto individual que parte de um sonho, de um desejo, de uma necessidade. Bom, a gente quer saber como é que funciona essa educação, esse ensino na prática. Por isso a gente vai conversar aqui com a Carol, né, Carol? Carol tem 10 anos, você já fez? E já está há 3 anos estudando aqui, não é isso? Podemos sentar aqui para conversar? Vamos? Vem cá. Qual que é o seu projeto? O meu agora é criar um laboratório de química aqui no Criar um Âncora. laboratório de química? Aqui no Âncora. Aqui na escola? É? E por que você acha que tem que ter um laboratório de química aqui na escola? Porque tem muita gente que necessita de um laboratório para ciências, fazer experiência, do tipo, e não tem. Isso, e o material todo pro laboratório? Então, tá entrando as pesquisas de preço agora que a gente está fazendo sobre os equipamentos, quais são os equipamentos precisos. Para ajudar as crianças com os projetos, existe um mediador e um tutor. Eles organizam as ideias, criam um roteiro de estudos e fazem com que todos os conteúdos sejam estudados direitinho. Aqui tá meio que o planejamento do projeto, que é o porquê você quer fazer o projeto, as etapas, parcerias, o mediador. Esse é o meu roteiro, aqui é o que eu tenho que fazer, o prazo, né? Ah, então esses são os livros que você tem que buscar. C é ciência, H é história e M é o quê? Matemática e P é português. Eu não gosto muito de português. É? Se não faz parte do meu projeto, eu estou aprendendo só sobre aquilo, aí tem o roteiro complementar. Ah, Aí ele pega um pouquinho de tudo. entendi. Não dá para escapar do português. Não. Tem que fazer. Jefferson, podemos parar por aqui. O que eles estão fazendo aqui agora, nessa mesa? Ok, o vídeo é muito grande. E como viram, um vídeo, assim, uma visão de quem tem uma perspectiva muito idílica, muito oba-oba, mas nós estamos gratos também à Globo. Como a Record, não sei se querem ver, também temos de outras, mas não vale a pena. Vamos. O tempo agora está a esgotar-se, podemos conversar mais um pouquinho. Pode ser? Não? Sim? Alguém tem uma perguntinha por aí? Ah, que maravilha. Vamos lá. Boa noite.
Eu sou Denise, sou daqui de Sorocaba, também sou arte educadora, trabalho num projeto de alfabetização, que é o ADEULA, também para trazer a perspectiva, né, de contar e de trabalhar com as crianças sobre as questões que envolvem o desenvolvimento do país e, né, do nosso crescimento com a perspectiva da negritude, que geralmente não existe nas escolas convencionais. Enfim, professor, essa escola de Petrópolis, por exemplo, ela conseguiu reconhecimento com 2 meses de aplicação, né? Quer dizer, com 1 mês de aplicação, conseguiu já ser reconhecida pelo Ministério. O ADEULA é um projeto que existe há quase 1 ano. Há outros projetos e outros educadores e educadoras aqui na cidade também que se envolvem, querem aplicar uma educação mais aberta, né? E como que funciona essa educação inovadora, isso do MEC, esse projeto de educação inovadora? Como que se consegue catalogar e como que isso é incentivado? Porque o incentivo ele se faz muito necessário para que consiga existir e consiga fomentar outras iniciativas como essas, né? Como que chegou isso para Petrópolis e como isso pode chegar para os educadores e educadoras daqui da cidade, por exemplo? A Sorocaba deveria chegar muito mais rapidamente, porque é uma cidade educadora, ou pelo menos considera-se como cidade educadora. Bom, eu conheço muita gente aqui em Sorocaba. Eu morei aqui perto de São Roque, portanto é relativamente perto. Morei em São José dos Campos, então vinha muito por aqui. Eu estou no Brasil há 14 anos e meio já vai sendo o tempo. Como é? Olha, esse grupo de trabalho foi criado com o Renato Giannini, mas depois continuou também no Mercadante, e vai continuar. Mas não é um projeto que tem cobertura institucional, ministerial, diretamente do gabinete do ministro, mas ele agora passou para as escolas. Passou para as escolas e, inclusivamente, vai passar para uma outra instituição que nós bem conhecemos, mas isso só posso falar depois do dia 9. Vamos ter uma reunião no Rio. Como é que isso acontece? Como é que pode acontecer em Sorocaba? Eu vou tentar explicar resumidamente. Quem tiver depois mais interesse, manda-me um e-mail, eu aprofundo a questão. São 3 domínios e 3 condições. Porque o Brasil tem tudo o que precisa. Tem os melhores teóricos do mundo e os maiores falastrões também. Tem os melhores projetos do mundo e os piores também. É um país de contradições e eu gosto disso. Então, o Edgar Morin disse que a educação do futuro está a nascer no Brasil. Isto em 1960 e poucos. E o Agostinho da Silva, em 1967, disse o mesmo. O futuro da educação está a partir do Sul. Só que os brasileiros ainda não perceberam isso, mas vão perceber. Então, porquê é que se é reconhecido pelo MEC? Porque se candidataram a esse reconhecimento. Porque há muitas outras escolas que eu não conheço e que não se candidataram e que podem ser tão boas como aquelas. Há professores excelentes nas escolas. Como é que se faz? Cá vai. 3 ações, ou melhor, são 2 numa só. O que é preciso para melhorar a escola, para que todos aprendam, para que as pessoas, enfim, sejam felizes, etc. É preciso cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. A começar pelo cuidar dos professores, que são muito maltratados, têm um estatuto social depreciado, têm salários de miséria e merecem muito mais. Portanto, cuidar dos professores, dar-lhe uma boa formação, e a formação que se tem de dar não é essa que está. A formação tem que ser autoformação. O professor não pode ser considerado objeto que se vai capacitar, tem que ser considerado sujeito, com dignidade profissional. Sujeito no contexto de uma equipe e num projeto. O professor tem que ser cuidado. Para cuidar, o professor tem que ter um projeto de vida para desenvolver projetos de vida. Ninguém dá o que não tem. Okay? Cuidando do professor, é um primeiro... Agora vou parar aqui porque é muito mais do que isto. Tem a ver com a gestão da escola. A gestão, não é? Que tem que ser democrática. Diz o Plano Nacional de Educação, diz isso, na meta número 19. Só que no Brasil, que é um país com muitas leis, tem mais de 1 milhão de leis o Brasil. A única que se cumpre é a lei da gravidade, e essa também vai ficar pelo caminho. Infelizmente, o anterior plano decenal, o anterior plano nacional, só foi cumprido em cerca de 1/3, nem isso.
E este, infelizmente, mas façamos a nossa parte. Segundo âmbito, que vai fazer com que surja uma nova construção social da aprendizagem, que vai substituir essa construção social do século XIX. Porque hoje é um disparate termos alunos do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX. Não faz sentido. Então, para criar essa construção social, é preciso cuidar das pessoas e reconfigurar a prática escolar. Reconfiguração da prática. Lenta, homeopática, com os professores seguros daquilo que fazem, dando aula para deixar de dar aula. Ok? Então, se tu fores à escola pública mais próxima, procura professores que não tenham morrido. Já falei. Com esses, constitui um núcleo de projeto que vai fazer um mapeamento da região, da comunidade, que é física e virtual, não esqueças. A internet não é uma ferramenta, é uma sociedade. Okay? Então, com uma identificação de pessoas e lugares com potencial educativo, tu vais ter gente que te vai ajudar e vai ajudar esse núcleo do projeto dentro de uma escola. Há professores extraordinários nas escolas de Sorocaba. Eu conheço muitos e outros nem conheço, mas estão aí. Se fizermos isto, há 3 condições. Primeira condição, esse núcleo do projeto tem que ter autonomia pedagógica, que é a primeira. Depois vem a autonomia administrativa e financeira, mas autonomia pedagógica, isto é, o que quer que faça, não me importa o que faz, tem que fundamentar na teoria. Não há prática sem teoria. Ok? Se alguém der aula e disser porque é que faz, eu aceito. Só que a aula não tem fundamento científico. Tem fundamento filosófico no século XVII. No tempo do Padre Vieira. Foi o Comênios, na Pampédia, que disse que dar aula resulta. Pronto. Mas ele, coitado, era monge. Não... Bom, adiante. Era um grande homem, o Comênios. Um grande homem. Primeira questão, autonomia pedagógica desse núcleo. Que não venha ninguém meter o nariz e dizer tem que dar aula. Não tem nada. Tem porquê. Lá no Âncora foi assim. Chegaram lá, tem que dar aula. Eu perguntei, porquê? Porque está na lei. Qual lei? Pois é. Não está, não. Na lei de diretriz e base não está nada disso. Porque é que são 200 dias? Não são 200, não. Na lei de base não está nada disso, que são 200 dias. Não está, não. É tudo. Bom, então, reconfigurar a prática. Porque nós aprendemos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não é em 4 horas durante 200 dias. Não é. Até dormir a gente aprende. A partir dos 5 meses de gestação já se aprende. Os primeiros neurônios de espelho começam a ser criados. Aos 9 meses aprendemos o ritmo da fala. Dentro da barriga, nos 7 meses, dentro da barriga da mãe, já se aprende o ritmo da fala e por aí vai. Portanto, a aprendizagem é essa. O terceiro elemento. Portanto, temos autonomia pedagógica, reconfiguração da prática. Já me baralhei, não é nada disso. Isto foi o que eu disse há pouco. Este velhote é assim... É o Alzheimer. Ora bem, então vamos voltar atrás. Autonomia pedagógica, estabilidade do núcleo do projeto. Estabilidade. Há 3 anos eu estava numa escolinha, vou dizer o nome, Jardim Botânico, Distrito Federal. Estavam 10 professoras num projeto. Em janeiro do ano seguinte eu fui lá para continuar, só estava uma. 9 tinham sido remanejadas. É como o gado. Não pode. Aí acaba o projeto. Tem que haver estabilidade. Se uma pessoa está fiel a um projeto, tem direito a estar lá 3 anos. E não venham com histórias de professor contratado e descontratado, que eu quero lá saber. Somos todos professores. Eu detesto essa ideia de... Eu pergunto, porquê é que um diretor ganha mais que um professor? Porquê é que um professor com mais tempo de serviço passa... O que é isso? Que raio de profissão é esta? Vamos ser sérios e unidos. Esta é a segunda, estabilidade. E a terceira, um termo de autonomia de escola. As escolas têm que ser autónomas. Autonomia não é independência. Autonomia é assumir metas e cumpri-las, fundamentando o que se faz e mostrando resultados. Resultados. Neoliberal, não é? Bom, então, é isso. 3 condições. Se isso for feito, e é possível, é nisso que eu vou gastando a minha vida. Ando por aí feito louco. Amanhã já estou em Brasília, daqui para a Vargem Grande e depois para Brasília. Não lamento o tempo que eu despendo. Eu não desperdiço. Há gente maravilhosa, Denise. Gente maravilhosa. Procurai. Há gente fantástica que está lá só à espera que lhe deem a mão para fazer o que é preciso. E mais, há secretarias de educação fantásticas. Aquela secretária, por exemplo. E a maioria são pessoas fantásticas. Só que têm de desburocratizar as secretarias. Porque as escolas brasileiras não são geridas para a pedagogia, são geridas para a burocracia. Ser secretário é uma desgraça, eu não quero. Eu fui prefeito e arrependi-me. Então,
Eu costumo dizer, se nós exigimos inovação na pedagogia, temos que exigir inovação no normativo, na lei, nos funcionamentos das secretarias. Mas temos que perceber que as secretarias lutam contra muitos obstáculos. Há uma herança pesada de uma gestão burocrática que não tem nada de pedagógico. Temos que ajudar os secretários de educação, os supervisores, toda essa gente que é gente maravilhosa. Eu não estou entre os amarelos e os vermelhos. Eu acho que aquele espaço em frente ao poder pode ser ocupado. Aquele que estava do lado dos muros, viram? Naquele domingo, naquela desgraça lá no... Bom, então é isso. Já estou a entrar em campos que eu não devo. Aqui há dias recebi um... Eu tenho amigos que são deputados e um deles mandou-me dizer num e-mail: cuidado, Zé Pacheco, tu és estrangeiro. Eu, pronto, está bom. Eu recebi a mensagem. Cuidado. Então eu limito-me muito, já viram que eu me limito. Não me limito nada. Vamos lá, mais perguntas. Aqui. Tem aqui, são duas, pronto. Já são quase 9h30, vamos agora... Eu vou encurtar um pouquinho. Boa noite. Fiquei curioso quando o senhor citou... Estás? Aqui, ó. Aqui em cima. Ah, aqui em cima. Boa noite. Boa noite. Fiquei curioso quando o senhor citou 3 livros que devem ser lidos toda semana na sua brincadeira. Então... Não, é uma piada que é séria. Quando eu fui para a faculdade de pedagogia, os jovens queriam saber quais eram os sumários das aulas. Eu não sei, ainda ninguém me disse que eu queria que eu dissesse. Portanto, se não há perguntas, não há respostas, eu não sei. Mas o que é que você vai dizer? Isso vós sabereis. Tal. Mas qual é a bibliografia? Pronto, eu disse, olha, pronto, vou recomendar 3 livrinhos. E eles pensavam que eu ia falar dos Vigós e tal. Então eu disse, olha, o primeiro toda a gente já leu. O Pequeno Príncipe. Não. Atenção, mas é para ler pelo menos um capítulozinho. Pode ser do Diálogo da Raposa, pode ser o Rei. Ao deitar, antes das orações, leiam isso para dormirem tranquilos e perceberem o que estão a fazer nesta terra. Ok. O segundo, conhecidíssimo, o Profeta, do Khalil Gibran. Ao sábado, ler um dos poemas. Basta para sermos gente. E o terceiro em escolha, é uma opção. Eu trabalho muito com comunidades que são budistas, são muito orientalismo ali presente, uma coisa maravilhosa. E eu recomendo que leiam o Siddhartha, para se lembrarem outra vez do Buda jovem. Mas para aqueles que são mais ocidentais, eu recomendo Alberto Caeiro. Fernando Pessoa, lógico. Sou português. Então, o Alberto Caeiro tem um poema do Guardador de Rebanhos que a Maria Bethânia diz de um modo magistral, exceto numa parte do poema que ela não fala porque... Depois vão ver porquê. Ler o poema, pelo menos uma vez por semana também. São os 3 livros, não é preciso mais nada. O resto, façam o que quiserem. E quando decidirem ter um credo, leiam os livros todos. Desde a Bíblia ao Corão, a Bhagavad Gita e tudo mais. Não leiam só um, porque só um não dá para comparar nem para escolher. Então é assim. É preciso ter muitos livros e ler muitos livros, a partir dos clássicos. Depois há outros. Mas eu tenho um livrinho sobre isso. Chama-se Dicionário das Utopias da Educação. E depois eu mando. Vou deixar o meu e-mail, mas só mando se esse e-mail disser: já fui procurar professores que não morreram. Encontrei 2 ou 3 e vamos retomar as nossas vidas fazendo um projeto de vida e de escola. Se não for assim, eu não mando livro nenhum. Que eu sou leal com quem é leal. E mais, se alguém sair daqui depois deste relambório todo e não fizer nada que mude as suas vidas e dos outros, que Deus tenha piedade das vossas almas. Bom, porque agora já estão desvirginados. Vamos lá. É uma coisa. Já ninguém mais faz perguntas. Já está ali uma perguntinha, estava aqui outra. Eu gosto de perguntas, é extraordinário. É como o coleiro na hora do pênalti. Eu estou ali, o que é que vai ser perguntado? Aqui, professor. Aqui no meio. Aqui no meio, pronto. Então vamos lá, que agora o tempo está... Boa noite, professor. Eu sou a Jéssica. Eu sou orientadora pedagógica aqui na rede municipal. E eu encontrei meia dúzia de professores que ainda estão vivos, né? Em 2014, estivemos aqui ouvindo a sua fala. Eu não sei se o senhor se recorda, o senhor voltou para falar com o nosso grupo em um encontro modesto, no final de 2014 mesmo, aqui em Sorocaba, né? Nós nos articulamos com alguns pais. E, ano passado, eu propus lá na minha escola um modelo um pouco mais articulado. É claro, a ideia era quebrar mesmo os muros de idade, de seriação,
mas eu esbarrei na questão da legislação. Ainda eu preciso estudar mais um pouco sobre isso. Bom, o fato é que, assim, os meus primeiros anos, eu tenho 6 primeiros anos na minha escola, e eles estão experimentando um novo modelo de educação, uma nova metodologia que respeita o tempo da criança. E a ideia é que seja estendido durante os outros anos, né? E agora nós estamos estudando a questão dos conteúdos, né? Porque que eles não precisam ser desdobrados, não precisam ser progressivos, que todas as crianças conseguem. A minha pergunta é, primeiro eu quero agradecer, porque a sua fala em 2014 nos fortaleceu. E a pergunta é a seguinte: onde eu posso me sustentar? Eu quero construir uma carta de autonomia. Onde eu posso me sustentar na LDB que eu consiga, então, justificar por que eu não preciso dessa divisão por idades e nem por turmas de 30 e cada turma um professor? Uma brecha ou até, de fato, onde eu posso embasar o meu estudo. O senhor poderia me ajudar? Obrigada, professor. A resposta é simples. São muitos os artigos em que te podes basear, eu vou apenas referir 2. O artigo 15º e o artigo 23º. Depois vais ler e vais ver que podes fazer perfeitamente aquilo que tu disseste há pouco que não te deixam fazer. Não há qualquer limite legal. Não é? E mais, aquilo que tu fazes é cumprir o projeto político-pedagógico da escola. Tens direito a fazê-lo. E, portanto, ninguém pode impedir-te. Se houver algum problema, chamas o Pitbull e eu vou lá. Estou brincando. Não, eu nunca vou... Atenção, quando eu vou a alguma escola, porque há sempre alguém que diz, não pode. Não pode. Realmente pode dizer não pode, porque o professor tem dever de obediência hierárquica. Onde é que está a gestão democrática, não é? Pode não concordar, mas tem que fazer o que lhe mandam. Mas eu não tenho. Eu não sou brasileiro, eu não devo nada a ninguém, eu sou aposentado, venho de lá. Eu vou, mas não vou para ameaçar ninguém, nem perseguir ninguém. Eu vou para conversar com as pessoas. Quando eu vou, é quando as pessoas me dizem, olha, já falamos com a diretora, ela não deixa, diz que tem de ser assim. Eu digo, mas eu vou lá, não vale a pena, eu vou lá. E mais, quando acabar a reunião com a diretora, que são ótimas criaturas, são fantásticas diretores, eu saio, vão ver, vós estáis cá fora e vai acontecer isto. Eu dou um beijinho à diretora e ela vai dizer, pronto, já conversei com a professora Pacheco, podem continuar. Acontece sempre isso, só que eu não digo o que eu lhe digo dentro do gabinete. Comunicação não violenta. Ok? Então, não ameaço ninguém, eu apenas falo ao coração da pessoa. Depois, se tiver tempo, eu conto uma história. Mas já não há mais perguntas? Tem aqui. Vamos lá. Está quase a acabar. Ainda aguentam mais 2 perguntinhas? Pronto. Cortaram-te a fala. Meu nome é Alessandro, eu sou de Sorocaba e eu trabalho com educação para crianças acima de 18 anos. Em organizações. E é um grande prazer ouvir e fiquei confortável com as suas palavras que me representam, né? Mas eu queria falar um pouco, uma pergunta em relação a sentimentos, né? O senhor teve uma fala aqui que se não existir vínculo afetivo, não há aprendizagem. E a minha experiência nas organizações é que quando realmente você não acessa o sentimento das pessoas, não há transformação, né? Eu tinha um monte de perguntas para fazer sobre sentimentos, mas eu quero pegar só esse ponto. Porque o senhor comentou que lá em Portugal, você mais 2 pessoas, eram os 3, né, que começaram aquele projeto. E eu encontrei algumas pessoas, ou alguns consultores, que não morreram. E estão aí numa jornada de rede nessas organizações. Mas são poucos, talvez 2, 3, 4. Então, como foi esse sentimento seu lá atrás, de ser talvez os insignificantes, ou os poucos, não sei quais são as palavras que a gente pode usar, quando você começou toda essa trajetória, essa experiência maravilhosa? Então vou dar uma pequena história sobre mim e depois sobre mim e um aluno do âncora. E assim ficamos entendidos. Eu compreendi que a aprendizagem antropofágica, que eu assumo o outro e amo o outro e, portanto, eu recebo tudo o que o outro me transmite, com a minha professora de francês. Eu fiz um curso técnico, fui eletricista, fui para a engenharia e quando eu quis ir para professora eu tinha que fazer uma cadeira de humanidades. E escolhi uma língua, francês. Naquela escola nunca tinha tido uma professora, era tudo homem. Né? Eram técnicos de engenharia, era tudo homem. E naquele tempo, estou a falar de 1960 e poucos. E quando eu vejo aquela professora vir, não é? Professor de francês, em cada 10, 9 são mulheres, eu vejo aquela musa flutuando, levitando, entrando, ela tinha 19 anos, eu tinha 17.
Pim, paixão à primeira vista. Ela entrou, eu fui para a primeira fila, confiado que o meu olhar estrábico, ela não perceberia que eu estava a olhar para ela. Eu sentava-me ali na primeira fila, absorvendo tudo o que ela... Ainda hoje eu falo fluentemente francês, adoro a música francesa, a cultura francesa, Jacques Brel, o Brassin, o Ferré, bom, o Paul Éluard, o Mallarmé. Bom, então, ficou-me. Porquê? Porque me apaixonei pelo francês, porque me apaixonei por ela. Todos os dias eu estava ali e tal, até que chegou o último dia. E o último dia para mim foi trágico, porque naquele tempo era uma ditadura. No fim das aulas, tínhamos para todos de pé, ficar assim e mandar sair. Se alguém ficasse na sala, era para ser repreendido ou expulso. E quando acaba a aula, eu estava tão triste, porque eu não sabia se ia voltar a vê-la, e havia ali um vazio constitutivo entre mim e ela. Ela era professora, eu era aluno. Apesar de ser 2 anos de diferença, eu amava aquela pessoa de uma maneira incrível. Estava sempre à espera da hora da aula de francês. Era boa aula, eu aprendi muito, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, acaba a aula e eu, imaginam em que estado de alma é que eu estava, não é? Ela diz, bom, podem sair, mas o José Pacheco fica. Eu ia caindo para trás. Quer dizer, não basta eu deixar de haver, ainda vou ser castigado por uma mulher que eu amo. É loucura total. Eu fiquei, feito um babaca ali. E os meus companheiros foram saindo, olhando para mim com um ar de piedade, coitado e tal. Bom, quando eles saíram, ela foi e fechou a porta. Fechou a porta, subiu uns degraus até à mesa do professor, abriu a saquinha dela e tirou um vinil e um livro de poesia. Eu não estava a entender nada. Aí ela desce os degraus e fica ali a meio metro de mim. Imaginam a vontade que eu tinha de fazer aquilo que é normal fazer-se, mas ela era professora. Estávamos os dois sozinhos ali. O tratamento mais íntimo em Portugal não é o você, é o tu. Tu. É só de quem se ama, marido, mulher e tal. Ela diz isto, tal e qual. Fui a Paris e trouxe-te um disco de Jacques Brel e um livro de poesia de Jacques Brel para que tu nunca me esqueças. Ela me amava. Estúpido eu, porque pensava que ela não percebia que eu estava a olhar para ela. Ainda hoje guardo esse disco, que está todo arranhado, e o livrinho, que já foi tão mexido, é um dos meus altares. Eu construo os meus altares, como toda a gente. Bom, eu vou ficar por aqui, porque isto tem uma sequência que o tempo já não permite. Vamos passar para o Projeto Âncora em fevereiro de 2012, quando começou. Entrei no Projeto Âncora e chamaram-me. Zé, vai num instante ali à pista de skate, o Maicon está a armar confusão. Lá é tudo Maicon, Washington. Eu lá fui, correndo. Estava o Maicon a dar um murro numa criança. Pim, eu agarrei o Maicon, puxei-o para mim. Ele começa a dar-me com o cotovelo. Pim, eu fui fugindo. Depois deu-me com a cabeça para me acertar nos óculos. Eu fui fugindo. Deu-me com os pés e eu fui fugindo. Ele tentando libertar-se, eu agarrá-lo. Fiz sinal a toda a gente foi embora, deixaram-me sozinho. Ele chamou-me nomes para cima de boiola, que nem me lembro. Era um repertório. Quando ele se cansou, ficou arfando. Eu puxei-o para mim, sentei-me no chão e ele, pum, olhos no chão. E de vez em quando tentava fugir e não deixava. Eu não vou contar a história dele, que é uma via sacra. É uma via sacra que eu não vou contar. Mas ele tinha sido violentado várias vezes. Ok, estava aquela criança de 11 anos ali, e eu agarrando a ele, à espera de quê? Estabelecer um vínculo. Aí, ao fim de muito tempo, não sei quanto tempo, ele levanta os olhos, olha assim, olha para mim com um ar malandro e diz, tio, eu posso fazer uma pergunta? Sim, faz. Eu posso dar-lhe um abraço? Eu pensei, queres ver que ele quer fugir? Mas eu olhei para ele, abri as mãos, ele ficou assim um pouco, a olhar para mim, de repente agarra-me, começa convulsivamente, chorando, gritando, fiquei cheio de lágrimas, e eu próprio. Aí ele afasta-se estende-me as mãos. Eu aí acabei. Dei-lhe as mãos e ele disse, eu posso fazer outra pergunta, tio? Posso? Podes. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou. Voilà! A partir daquele momento, ele foi outro. Nem vou contar o que aconteceu. Ele aprendeu. Aprendeu a ser, aprendeu a conviver, aprendeu a conhecer e a fazer. Os pilares da educação. E isto multiplicar por centenas, que é o milagre que se opera, não só no Âncora. Este projeto de Petrópolis, em tantos lugares aqui de Sorocaba, certamente, mas acontece no íntimo da sala de aula. Por que é que não saem para com os outros fazer também o mesmo? Eu faço-vos um convite
procurai os que não morreram. Quer tenham crianças com mais de 18, quer tenham menos, nós somos crianças a vida toda. Obrigado pela pergunta, eu tenho um livrinho sobre isso. Tenho mesmo, eu tenho sempre um livrinho sobre qualquer coisa. E o livrinho chama-se, eu gosto muito de dicionários, Dicionário dos Absurdos da Educação, que depois eu passo. É de A a Z, aula, é logo a letra A, aula, é um absurdo, depois vai por aí abaixo. Perguntinha. Boa noite, professor, meu nome é Daniele, sou aqui de Sorocaba. O senhor citou Edgar Morin, eu estudo a respeito dele, singelamente. Eu queria só perguntar sobre o Edgar Morin, a filosofia dos 7 saberes, se o senhor acredita que ela tem espaço dentro do Plano Nacional de Educação. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que o senhor está achando que é uma iniciativa da sociedade brasileira de montar o Observatório Nacional para fiscalizar o Plano Nacional de Educação? Acho muito bem. A resposta imediata é que haja alguém que fiscalize, senão não se vai concretizar. Mas que vá pelo caminho da persuasão. Nada pode ser imposto. Eu tenho que compreender que as pessoas têm muitos obstáculos a vencer para que o plano seja concretizado. Mas acho muito bem que haja o observatório. Quanto à questão anterior, que já não me lembro qual era, do Edgar Morin. Eu tive o privilégio de conviver com ele uma semana em Paris. Foi uma semana que ainda hoje eu lembro, em 1990, por aí. Tive a estudar um pouco o manifesto da transdisciplinaridade, que com ele foi construído. Estive com ele no SESC do Rio de Janeiro, há 3 anos atrás, um jovem de 92 anos, tão lúcido como ele está. É uma pessoa que ainda não foi entendida, porque aquilo que ele apela não é a transdisciplinaridade. Às vezes perguntam, você não faz transdisciplinaridade, faz interdisciplinaridade? Eu digo, não, eu faço indisciplinaridade. Porque não faz sentido, porque inter ou trans ainda admite a existência da disciplina. E se a Finlândia vai acabar com elas, quem somos nós? A Finlândia. Bom, estou brincando. Não sei se sabem, já agora, que quando eu falo de não deve haver aula, não sei o quê, não é nada novo. Reparei. Qual foi a base da educação brasileira? A contribuição dos jesuítas. Não é? O Vieira, o Anchieta, o Nóbrega, toda essa gente do Pátio Colégio. Okay. Na Espanha, os jesuítas são a maior empresa de educação. Eles têm um poderio lá. Pois, a partir de setembro do ano passado, os colégios da Catalunha deixaram de ter aula, turma, série, prova e tudo mais. Os jesuítas. Então, esses 7 saberes são perfeitamente concretizáveis. E os 4 pilares, estou a falar agora da Unesco, do relatório Taylor, não são 4, também são 7. O 7 é o número da cabala, é um número mágico. Bom, são 7. Eu vou-te explicar, porque me lembrei agora. Há os 4 pilares. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Há mais 3, que nós já descobrimos. Agora há um 8º, mas eu não quero, gosto mais de 7. Cá vai. Há o 5º. O 5º é o aprender a desaprender. Desaprender 24 horas por dia ensina os princípios. Quem é? Manuel de Barros. Bom, então, o que nós temos de perceber é que temos de desaprender para aprender. Eu dou um exemplo. Quando nós deixamos de trabalhar por disciplinas, por horários rígidos, nós tivemos experiências fantásticas, nós aprendemos muito. Uma criancinha levantou o braço. Eu fui ter com ela e perguntei, alguma dúvida? Tenho uma dúvida, professor. Repara, o ser vivo é um ser que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu tinha andado a ensinar isso durante 7 anos. Começava as aulas pondo no quadro. Ser vivo, 2 pontos. É o que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Mostrava uma imagem de um gatinho a nascer e passava aos mamíferos, o nascimento, o crescimento. Eu disse, ele já tinha aprendido. Eu fiquei muito surpreendido e satisfeito, porque eu não tinha ensinado, ele tinha aprendido. Feito pesquisa. Eu disse, mas qual é a dúvida? Ele diz-me, eu não concordo com isso. Eu sei, valha-me Deus. Um jovenzinho de 8 anos a pôr em causa a minha sabedoria, que eu andei a ensinar 7 anos, que eu aprendi dos meus professores. Mas porquê é que tu achas que não é? Professor, repara, se um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre, então eu não sou um ser vivo. Ainda não me reproduzi, nem morri. Pim!
Eu fiquei a olhar para ele, que diabo, tu queres aprender o que é um ser vivo? Eu também quero, fui aprender, eu aprendi. Fizemos um roteiro de pesquisa, ele foi ao Museu da Mineralogia para ver o que era um ser não vivo e tal, recompôs todos os conceitos e eu aprendi que um ser vivo não é nada disso. É um ser que tem capacidade trófica, biologicamente, é muito mais do que isso. Mas... Bom, a seguir uma criancinha levanta o braço. O que é que foi? Eu já ia meio tonto daquela surpresa. Eu tive, naqueles primeiros tempos, eu só levava pancada e a criancinha disse, professor, abra, como é que era? Pensa um pouco. Eu estou a estudar a função clorofilina. Não é que a folha absorve dióxido de carbono, libera oxigênio, eles sabiam tudo. Mas, repare, eu fui a ver o ciclo do bicho da seda, lá no laboratório, e quando o bichinho nasceu, eu precisei de ir buscar folhas à amoreira para dar de comer. Só que quando ele fez 5 meses e criou o bombix, criou o casulo e morreu. E deixou de ser necessário haver folhas. Mas quer saber? A árvore ficou sem folhas ao mesmo tempo. Sim, e então? Então, professor, repare. Se as árvores respiram pelas folhas, por onde é que respiram quando não têm folhas? Asfixiam, não é? Eu, que diabo. Sim. Tu queres saber por onde é que respiram? Quero. Fizemos um projeto. Eu aprendi por onde respiram as árvores quando não têm folhas. Vocês sabem? Quem é que sabe por onde é que respiram as árvores? Querem saber? Sim, fazem um projeto, então. Pronto. Então vamos lá. Sexto pilar. Aprender a desobedecer. Lógico. A maior parte das leis estão erradas na educação. Por exemplo, a lei da idade de corte. Ouviram falar da idade de corte? Eu vou explicar. Se uma criança nasceu até o último segundo do último minuto do dia 31 de março, pode matricular-se. Se o desgraçado nasceu no primeiro segundo do primeiro minuto de 1 de abril, já não pode, ficou um ano à espera. Eu perguntei, quem foi a jegue que fez esta lei? Bom, aí foi uma confusão, porque foi num lugar que eu nem vou dizer qual foi. Aí houve um senhor que se levantou, porque há uma idade de entrar na escola. Eu disse, há uma idade. E eu, fundamente. E o homem ficou calado. Mas a criança aprende a ler aos 6 anos. E eu, fundamente. Pois é, que eu já ensinei crianças com 2 anos e 5 meses. Eu fui 29 anos alfabetizador. Pois é. Qualquer criança, aos 4, 5 anos, já sabe ler. Sabe ler. Sabe ler. Coca-Cola, McDonald's, até em japonês, Toyota, eles sabem ler. Entra na escola e não é Coca-Cola, é o K-C-C-Cocu e o Lalelilolo. Então, não há uma idade para aprender a ler. Eu ensinei, entre aspas, uma jovem de 32 anos e um velhinho de 90. O velhinho de 90, quando eu lhe perguntei, porquê é que o senhor quer aprender a ler? Sabe, é que eu sou testemunha de Jeová. E o pastor lá na igreja diz coisas que eu não concordo, não sei se está lá nos livros, eu quero ler para ver se é verdade. Ele aprendeu a ler por um método global de frases, a partir do Gênesis. No princípio era o verbo. Bom, a de 32 anos eu perguntei, porquê é que a senhora quer aprender? Sabe, é que a minha filha, na outra escola, não aprendia. Veio para aqui em 3 meses já sabe ler. Eu não sei, mas porquê? É porque a sua filha sabe ler? Não, é pior. Mas o que é? Ela chamou-me ao lado. Olha, professor, eu vou ser muito franca consigo. Eu quero aprender a ler porque o meu marido, ele chega muito tarde a casa. Ele diz que trabalha até muito tarde, mas eu ando desconfiada, sabe? Eu só queria saber o que é que dizem os papéis que ele tem no bolso do paletó. Eu disse, então traga um papel. Com certeza, ele nem vai sentir a falta. E trouxe. Passado 2 dias, traz-me o papel. Professor, leia. Não leio, não. A senhora é que vai ler. Mas eu não sei. Vai aprender. Ou seja, havia ali uma intenção. A aprendizagem ia ser significativa. E foi emancipadora, como vão ver. Andámos 2 meses nisto. Ela vinha ao fim da tarde e tal, quando estávamos a fazer astronomia e tal, enquanto ela vinha ter comigo e lá estava e tal. Até que um dia chegou com um ar muito triste. Assim, o que é que foi? Professor, eu acho que já sei ler. Então, está a ler, está triste. Se for o que eu penso, mas pronto, diga lá. Peguei no papel, já estava muito amarrotado o papel, que era o livro, a cartilha. E ela começou, ora, diga-me só, se está certo. Aqui é eu, estava no quadro, eu gosto, e ela por analogia, eu. Se tem um me antes, é meu amor. Não sou eu, professor. Bom, ela aprendeu em 2 meses, separou-se no 3º mês, porque a leitura é emancipatória, o nosso freire diz isso, não é? Enfim, esse é o 6º, ou seja, aprender a desobedecer, porque não há uma idade para nada, não há, e as leis estão todas erradas, as que dizem que devem ser constituídas. Por exemplo, separar no jardim de infância os de 3 anos, os de 4, os de 5, não tem nada de separar, porra. Que coisa horrorosa. Nem que separar, porque é que há Fundamental 1, Fundamental 2? Não há razão nenhuma para haver, tudo está ligado. Que diabo, o que é isso de dizer que eles vão aprender isto naquela idade? Aqui há dias estava numa escola e diz-me o professor, eu sou professor de Geografia. Eu, sim senhor, muito obrigado, colega. Não, é que o senhor diz que... Não, comigo é assim. A criança tem que aprender, por exemplo, as capitais dos países é no 7º ano. Eu digo, é no 7º ano? É.
E eu disse, então como é que o senhor explica que eu tenha visto no YouTube uma criança de 2 anos e meio que saía às capitais todas do mundo? Ela nem foi à escola, nem está no 7º ano. E ele calou. Lógico. Não sei se já viram, tem uma criancinha até em cima da cama e ela diz, olha, a capital do Azerbaijão, ela vai e diz o nome todo direitinho, de cor, claro, mas sabe. Ok, não sabe. Utiliza a memória e tal, mas isso é outra história. Aliás, quando dizem que aprendem na aula, eu digo, às vezes sim, se tiverem uma memória de longo prazo. Posso explicar? Porque eu disse que se aprendia na aula. Eu tenho uma memória de elefante. E quanto mais velho, mais me lembro daquilo que aconteceu quando era pequeno. E esqueço-me tudo o que aconteceu agora. Ainda bem. Eu quero esquecer aquela sessão da Câmara lá daqui de uns dias atrás. Bom, cá vai. Ai, meu Deus. Quando vejo um homem a apelar à tortura, digo, que monstro. Bom, adiante. Como é que pode? Eu não disse nada. Continuando. Já não sei o que ia dizer. Memória. Quando eu andava na escolinha, eu aprendi, mas não aprendi. Tive aula. O que aconteceu foi que eu tenho uma memória de longo prazo prodigiosa. Querem ver? Peneda, Soares, Jerez, Larouco, Barroso, Falperra, Cabreira, Marão, Padrela, Montezinho, Nogueira, Bornes. São 2 minutos. Patapéu. Eu vou dizer o que isto é. É o sistema galaico-doriense da orografia do norte de Portugal. As serras, as montanhas. Eu sabia. E sei. Não sei. Eu tenho aqui. Pum, bate e não sai. Está aqui. Ocupa a memória, mas está ali. Aí, um dia eu estava a passear em Trás-os-Montes e vi uma montanha linda. E disse, Zé, que era o meu colega, que estava, que montanha é aquela? Não sabes, pá, é o Larouco. Peneda, Soares, Jerez, Larouco! 30 anos depois, mas eu não sei o que é que lá existe, que o povo lá está, o que é que se faz, eu sei um nome. Pior, querem ver? É que isto é um ficheiro de texto. Mas quando é um ficheiro de imagem, é pior ainda. Maior memória é ocupada. Eu tenho muitas, querem ver? Por exemplo, o discurso da primeira comunhão. São 10 minutos, com gestos. Eu vou dizer como é. Só um bocadinho, são 10 minutos. Reparai. Queridos companheiros e companheiras, era separado os géneros. As meninas estavam de lado, dentro da igreja. Neste dia solene, eu tinha que fazer assim, este gesto, apraz-me, eu sabia lá o que era apraz-me proclamar bem alto, junto do altar de Deus, estava atrás o altar, que ainda não tinha havido o Concílio Vaticano II, foi antes, o altar, o quanto somos felizes. É este o dia mais lindo, eu tinha que fazer isto, e mais feliz das nossas vidas. Reunidos nesta igreja de Nossa Senhora da Vitória, a Santa estava ali, eu lembro perfeitamente, vimos recordar o dia em que os nossos padrinhos aqui presentes, 10 minutos, está aqui tudo, eu bato e não sai. É uma desgraça. Quem tem esta sina, aprende o que não vale. Nunca me fez mais sábio nem mais feliz. Está aqui a culpar-me e vai comigo para o cemitério ou para a cremação. Bom, enfim. É pior ainda, porque quem tem a memória a longo prazo fixa. Fixa e sofre, porque eu esqueço-me de tudo. Aliás, eu pus aqui, está ali, para não me esquecer, tem que ter umas mnemónicas e tal. Bom, vamos ao 7º pilar, que já chega. Resumindo o 6º. O 6º, dizia o Jean-Paul Sartre, nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram de nós, mas seremos responsáveis por aquilo que fizermos com aquilo que fizeram de nós. 7º pilar, aprender a desaparecer. Lógico, é o desapego. Eu não posso criar dependência em ninguém. O professor faz isso, cria dependência. O gestor faz isso, cria dependência. O deputado faz isso. O político faz isso. Eu nem vou falar dessas coisas do voto de cabresto, nada disso. Não falei de nada. Faz isso. Nós não podemos. Nós temos que gerar autonomia nas pessoas. Porque a autonomia é um conceito relacional. Eu sou autónomo com o outro. Pois é. Então são 7 pilares. Juntando aos 7 saberes, à Carta da Terra, os Objetivos do Milénio, até mesmo ao Manifesto da Transdisciplinaridade e a todos os conhecimentos que, e cá vai, Helena Antipoff, Nise da Silveira, Fernanda Azevedo, Anísio Teixeira, Maria Nilde Mascalani dos colégios vocacionais. Bom, e por aí vai. É uma pleiade de autores incríveis, inspirados também em Morin, muitos deles. O Morin esteve no Brasil na década de 60. Então, meus amigos, se não há mais perguntas, eu vou contar uma pequena história para acabar. Pode ser? Lembram-se que começamos falando de valores. Então vamos acabar falando de valores. A Escola da Ponte tem uma matriz axiológica muito bem definida.
Porque os três que a começaram partilharam os valores que tinham em comum. Autonomia, responsabilidade, solidariedade. E a solidariedade não é para estar escrito num papel, é para se fazer. Um dia chegou à ponte um jovenzinho expulso de outra escola. Nós éramos uma escola que acolhia tudo. Aluno com síndrome de Down, paralisia cerebral, autista, vinha para a ponte. Aluno com a Ritalina lá do fundo da sala, vinha para a ponte. Aluno que matava professor noutra escola, vinha para a ponte. Enfim, toda a gente atendia a toda a gente. E chegou um jovem com 7 anos, expulso aos 7 anos, já com um currículo vitae bem interessante. Aos 7 anos expulso, promete. Então ele chegou, eu fui ver o relatório, dizia que aquele jovem tinha tirado um pedaço de carne da mão da professora. Deu-lhe uma mordidela, a professora foi para o hospital cozer a mão e ele foi expulso. Para onde é que vai? Para a ponte. Chegou à ponte com a auréola de mordedor. Lá foi ele andar atrás. Ao fim de uns minutos eu perguntei ao povo, olá, como é que está aquela criança? Está resolvido. Está resolvido como? Pergunta ao André. O André era um jovem de 1,80 m que tinha vindo há meio ano para a ponte, depois de pôr um professor em estado de coma noutra escola. Ele transformou-se logo. Ele chegou e eu disse, André, 1,80 m, enorme, vem cá, 18 anos. Então tu é que resolveste aquilo da criança? Foi, professor. E então como é que foi? Olha, foi fácil, professor. Eu chamei o moço, sentei à minha frente e disse, olá, sabes que aqui nós somos solidários uns com os outros. Eu, quando vim para cá, era um capeta. Expliquei-lhe, professor, que eu não tinha categoria nenhuma. Mas depois disse, nós aqui temos que nos ajudar. E tu não podes fazer isso. Porque tal, expliquei-lhe. E então, professor, quando eu acabo de explicar isto, ele puxa-me na mão para me morder. E tu, pau! Eu, ai meu Deus, olhei para o lado. Assim, André, tu não faças isso, pá. Ninguém viu, fica entre nós. Tá, professor, mas resolveu, sabe porquê? Ele ficou assim meio abananado, eu abracei, ele fez isto, ajeitei-lhe o cabelinho, esperei que passasse o vermelhão, dei-lhe um beijinho, limpei-lhe a lágrima e perguntei, vamos ser amigos, vamos. Voltas a fazer isso? Não, está resolvido. Enfim, claro que eu não aprovo o método. E já agora vamos a outra história. É preciso de vez em quando a gente contar umas histórias bem animadas. Esta é muito mais curtinha e é a essência do projeto da Ponte, do Âncora e dos projetos que eu sei que nós vamos recomeçar. Porque nós nunca começamos. Nós partimos daquilo que somos. Se nós demos aula, ótimo. Aprendemos muita coisa. Temos que partir do que as pessoas são e não do que queremos que elas sejam. Não podemos jogar fora o menino com a água do banho. Temos que aproveitar todos os projetos que as secretarias de educação têm. Temos que aproveitar todos os recursos. Temos que aproveitar todas as pessoas que queiram. Respeitando quem não quer. Então, solidariedade. Chega à escola um jovem, à ponte, claro, estou a falar da ponte, que fazia automutilação. Sabem o que é? Ele pegava em navalhas, em lâminas, cortava-se e via o sangue a correr e ria. Uma coisa horrorosa. Problemas neurológicos mesmo, e profundos, e uma história de vida que eu não vou contar. Esse jovem foi direto para a cozinha para pegar uma faca e se cortar. Só que não o deixaram. O que é que ele faz? Vai ao banheiro e urina no cesto dos papéis. Claro que nós no banheiro não temos aqueles discos, como eu vejo em alguns lugares. Por favor, urina dentro do vaso. Eu pergunto, onde é que a gente há de urinar, se não no vaso? Eu não entendo isto, mas pronto, está lá. Por favor, dê a descarga. Por favor, ponha o papel. Por favor, não suba para cima do vaso. Essa foi nova, que eu aqui há dias vi, que eu fiquei espantado. Bom, aliás, é como as bibliotecas também. Quando eu vou a uma escola, eu entro pelo banheiro, para ver se tem banheiro de aluno separado do banheiro do professor, porque eu saiba, nas casas das pessoas não há banheiro de pai e banheiro de filho, mas ali na escola há. E mais, há banheiro masculino e feminino. E eu pergunto, porquê? Porque há 2 géneros. Eu, não há não. Pelo menos que eu conheço, há 4 ou 5. Há o homem, há o homossexual homem, há a mulher, o homossexual, e aquele no meio, há tudo o resto. Temos que contemplar a diversidade. Não tem que haver banheiros separados, nem tem que haver professor. Tal. Mas acontece o mesmo com as bibliotecas. Quando eu chego a uma escola, há 3 hipóteses. Primeira hipótese, a biblioteca está fechada com cadeado. Porque é perigosa. É um lugar perigoso, tem conhecimento lá dentro. É melhor fechar do que o povo esteja, né, no subdesenvolvimento estético e espiritual. Bom, segunda hipótese, está aberta, mas está vazia. Mas não está vazia, está uma senhora readaptada, a professora fazendo malha, quase a dormir lá no cantinho. Eu entro para falar com ela, então a senhora como é que se chama e tal? Porque eu sou solidário, não é? Terceira hipótese, está lá um grupo de alunos. Eu fico espantado, fico em êxtase, sento-me junto deles. Então, fazendo pesquisa? Não, tio, nós aprontamos, está à espera de ir à diretora. Então a biblioteca é um lugar perigoso, um lugar deserto ou um lugar de castigo. Aqui não é, claro. Bom, finalizando,
ele urinou no cesto dos papéis. Toda a gente sabia que foi ele. No dia seguinte, reunião da Assembleia. Primeira frase da mesa. Alguém quer dizer alguma coisa antes da agenda do dia? E o Pedro levantou o braço. Fala, Pedro. E ele disse exatamente o que eu vou dizer. Amigos, nesta semana, um de nós urinou no cesto dos papéis. Um de nós. O moço estava lá no meio, começou a olhar para toda a gente, ninguém olhou para ele. E ele continuou. Eu quero perguntar, quem de nós vai ajudar um de nós a não voltar a fazer isso? Toda a gente levantou o braço e ele também. Ele percebeu que ninguém o ia recriminar, que estavam ali, porque ele era um de nós. Um de nós. Então vou deixar-vos à espera do e-mail que eu vou ditar. Mas só para quem for fazer projeto. Quem não for, não me engane, que eu lanço-lhe uma maldição até ao fim dos tempos. Cá vai. Estou brincando. Só para quem for fazer projeto. Que encontros, que não morreram, aquela coisa toda que eu contei. Tá bom? É maravilhoso. J. Pacheco. Muito original, não é? J. Pacheco. Só que já havia eu juntei um pontinho, J. Pacheco, ponto, e pus 1951. 51, uma boa ideia. @gmail.com. Fico à vossa espera, obrigado pela paciência e até breve na internet e talvez em Sorocaba, para acompanhar aqueles jovens e muitos outros, que Sorocaba tem tudo o que precisa. Juntai-vos com a Secretaria, que são ótimas pessoas, juntai-vos com aqueles que não morreram e sede felizes. Até logo.